seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Reide, está no ar o Oeste com Elas. Mas antes eu convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a sua curtida aqui pra gente. Já estamos de volta, estávamos aqui no break, recebemos muitos bitoquinhos, beijinhos de bom dia dele, Guilherme Fiuza, nosso querido admirado colega da Revista Oeste, jornalista, autor de peças de teatro, escritor de livros, inclusive vem hoje aqui falar sobre o Grande Circo. Bom dia, bem-vindo! Oba, Adriana Reide, até que enfim, estava louco para estar nessa bancada poderosíssima. E agora, maior, né? Júlia, Marina, Paula. A Juliana não te conhecia pessoalmente e disse que estava curiosa para isso. É uma fã também, né, Ju? Sou. E veio do Rio também. Sim, sou do Rio. Uma vez eu já falei com você, na época que eu estava fazendo pós, a Ana Maria Castro é amiga da sua mãe, não é? Ih! Aí... não é mãe da Ana Maria, enfim. Aí você, ela me deu seu e-mail, mas eu ia te entrevistar, mas acabou que... Que não deu certo, mas olha aí agora sentada do ladinho do Fiuza, todo mundo que conhece o Fiuza, a maioria de nós, Eu né, também não jornalistas. Pessoalmente Só tínhamos entrevistado online, né? Essa ainda não foi noutra coisa, você tem que... Aí tô esperando o convite. Lá, pois é, vambora. E da Paula Camacho, a Marina já foi bem divertido. Incrível. E a Juliana também é uma forte candidata, viu? Ela Oba! das nossas, sabe usar um pouquinho de humor, né, Ju, para falar de assuntos sérios, de ironia, não sei. Tem um público enorme. Tem, verdade, é um sucesso. Convida que eu vou. Hoje Oba! você estava Será um até prazer. comentando, né, Ju, que você gravou um story bem bobinho, assim, simples, despretensioso, que deu 1 milhão e pouco de visualizações. 2 milhões já. Porque ela tem essa linguagem verdadeira, espontânea, sabe? Não fica naquela montagem toda Você maquiada. é praticamente uma TV Globo, né? Mas queremos saber disso daqui, Fiuza. Você estava acompanhando um pouquinho do programa lá no Cantinho, a gente estava falando muita coisa pertinente ao conteúdo desse livro. O que a gente encontra aqui dentro do Grande Circo? Esse já é meu, vou me manter bem agarrada, quero depois um autógrafo, por favor, mas tem lançamento oficial hoje também, né? Tem hoje às 19h na livraria Drummond, né, que é a livraria do Pedro Almeida, que é mais conhecido como o famoso Gugu Dadá, personagem do Outra Coisa. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Imagina. Né? Prazer muito grande estar aqui. Estava acompanhando, sim, o debate de vocês. A gente está numa conjuntura terrível, né? Uma barra muito pesada. Eu acho que isso movimenta a mídia, mas a gente não deseja, né? Porque é terrível o que a gente está enfrentando. E os assuntos que vocês estavam tratando, quer dizer, essa semana, você vê, né? A gente teve um 7 de setembro, mais um 7 de setembro histórico no Brasil, com povo na rua, né? Povo na rua, Adriana Reide, antigamente era a manifestação essencial e inequívoca da democracia, a demonstração física, né? E essa imprensa, como vocês estavam analisando, bom, no caso do Charlie Kirk Pesado. de fato, não dá nem para começar, né? Mas essa imprensa, e não é só a imprensa, né, Marina? Eu acho que é uma imprensa representando uma tentação das sociedades, né, de afirmar uma nova democracia, que é uma democracia sem povo, né? Artificial, né, o reino dos burocratas e suas cartilhas, né, e os seus truques de chantagem contra o povo, né? Então a gente tem mais uma vez esse ano um 7 de setembro gigantesco, com o povo na rua. O que é o povo na rua, né? Quer dizer, qual é a dificuldade de você... Vou olhar para a minha câmera um pouco, agora que eu vi que eu estou fechado lá. Qual é a dificuldade de você olhar para o povo na rua, o povo se manifestando, demonstrando uma determinada vontade e você retratar dessa maneira? O povo foi para a rua manifestar determinado desejo, determinada vontade, determinada insatisfação. Isso aí acabou. Então, a gente é obrigado a ver, mais uma vez, e os últimos anos foram pródigos em manifestações de dimensões pouco comuns na história, essa imprensa que desistiu de ser imprensa, tentando categorizar
de forma a ou minimizar, ou negar, ou estigmatizar aquela manifestação. Então é sempre assim, ou tem, quantas pessoas tinha lá na Avenida Paulista? Isso é a coisa mais ridícula e mais sintomática, né, dessa impostura. Quantas pessoas? Aí vem esses institutos patéticos, né, fazendo... Não, tinha 18 pessoas e meia e um vira-lata e 3 mosca varejeira, todos com cara de autoritários, né? É mais ou menos assim. E aí tentam comparar com uma outra manifestação que não foi tão grande ou tentam dizer que aquilo, sim, tinha muita gente, mas há uma propensão fascista ou algo assim. Então, Adriana, eu acho que o grande circo, né, é justamente a constatação sofrível de que a imprensa parou de fazer o seu trabalho, a imprensa tradicional, né, parou de fazer o seu trabalho de missionária da informação, e ela, hoje em dia, ela retoca a realidade, né, em função de uma mensagem que ela quer passar e que, enfim, atende a interesses particulares e não a interesses públicos. Sim, com certeza. E o programa Outra Coisa, que vai ao ar todos os sábados às 8 da noite, que já falei que vou participar amanhã. Tive a honra de estrear o programa junto com a turma, saí só para vir para cá, para o Oeste com Elas. É um programa divertido, leve, que faz a gente relaxar os sábados depois de semanas muito puxadas com esses temas todos que estamos falando aqui, sobre o tema de O Grande Circo, né? E o Fiuza escreve os roteiros do programa, assim como ele escreve os livros dele, as peças de teatro, a peça O Controle, com o Reinaldo Gonzaga fazendo um monólogo, como também os textos que escreve para a Revista Oeste, colunista fixo daqui, são textos leves, gostosos de ler, diferentes, muito diferenciados, bem a la Fiuza mesmo. A gente sabe quando é um texto do Fiuza. E lá no Outra Coisa, qual é a nossa brincadeira? A gente coloca óculos escuros, e quando a gente coloca óculos escuros, nós estamos na bancada que a gente chama de Bobo News, que representa esses jornalistas que fazem esse trabalho sujo de tentar colocar ali opiniões pessoais, de interesses particulares, militância, e que tentam te convencer. Só que quem já tirou o óculos e enxerga com os olhos da realidade, não cai mais nessas manchetes, nesses telejornalismos, né? Porque já está com os olhos bem abertos. Quem acompanha a Revista Oeste está com os olhos bem abertos. Então, quando a gente põe esse óculos escuros lá, a gente tem essa liberdade de imitar, Ju, um pouco essa turma. Então, por exemplo, hoje eu diria o quê? O voto de Fux foi terrível. Ele com certeza tem alguma estratégia por aí. Ele tem interesse de ir para a Disney ver o Mickey. Esse é o interesse, e o voto do Fux foi baseado nisso. Eu sei porque minhas fontes falaram. Tenho contatos que vocês não têm com ministros, autoridades, e eles me contam a verdade que você não sabe, mas eu conto aqui para você a verdade. O governo vai muito bem, o povo está muito feliz. Tinham mais ou menos 15 pessoas realmente na Paulista, fascistas, pessoas que querem derrubar a democracia. 15 pessoas e meia. Esqueci dessa meia pessoa, porque tinha um bracinho lá, uma criancinha que deve ter sido sequestrada para estar ali. Aquelas pessoas estavam à força na manifestação na rua. Não é, Marina, você participou dessa bancada, sabe como é até divertido um pouco desopilar o fígado, né? Como se diz, por um momento. Eu tô sem óculos escuros, mas a gente faz assim. Não, Marina... Vamos isolar o Fux agora. Vamos isolar. Ele merece ser isolado. Traidor. Porque, afinal de contas, ele é um traidor. Bolsonarista. Um extrema-direita bolsonarista. Tudo aquilo de pior, né? A Marina chegou assim lá e captou rapidamente. E é isso, vocês estavam falando agora de um assassinato brutal. A Juliana, né, com um depoimento indignado, inclusive, né, você conhece, né, a pessoa, enfim, a gente sente terrivelmente, mas chegou um ponto, né, Marina, em que às vezes você dizer o óbvio, o literal, é como você estava falando da entrevista, né, que estava fazendo na universidade, né, era, né, se pudesse voltar atrás, você gostaria que fosse evitado o assassinato? Não gostaria. Então, no Outra Coisa, o que a gente faz, e que a gente fez, né, Adriana, na época do assassinato, da tentativa de assassinato contra o Trump, é mimetizar essa imprensa
né, ridícula e dizer, não, a culpa é dele. Né? A culpa é lá a gente diria isso, e provavelmente dirá isso no sábado. Mas né? é o que eles estão falando. A culpa é do Charlie Eles estão Kirk. falando. A Folha de São Paulo falou homofóbico. Aliás, homofóbico. o que ele defendia? Nós precisamos defender os valores americanos. E qual que é o valor americano? Casar, ter filhos, comprar uma casa, trabalhar, né? É isso. Isso É família. A pergunta- É família. Eles têm um problema com família e eles têm um problema com gente bonita também. pergunta Porque, mais desculpa, é só esses horrorosos. A gente vê o cara que tentou, que tá dizendo que vai matar É tudo, ele tem cara de prego. O Chiquinho saindo lá da universidade falou, mas era um agente feio e fedorenta. Aí vão falar, vão cancelar. Mas é verdade, vocês são feios de alma por fora. É todo mundo horroroso. A imprensa hoje marrom, a Folha de São Paulo, vocês deviam ter vergonha na cara. Chamando o cara de homofóbico. Agora, igual fizeram com o Bolsonaro. Bolsonaro homofóbico. Diga um homossexual que o Bolsonaro perseguiu. Diga um que ele mandou caçar, calar. Sinceramente, agora diga quantos jornalistas, pessoas da direita, ele próprio, né? O Fio, você foi calado, vocês calaram. Então, assim, eles não têm vergonha na cara, eles não têm humanidade. Estão querendo... O Globo e a Folha de São Paulo, o Correio Brasiliense, praticamente falaram... Ele teve aquilo que ele merecia. Quem procura acha. Era isso que as manchetes estavam dizendo. Na época do Trump foi a mesma coisa. Isso. Na época do Trump a gente trouxe outra coisa, né, Adri? Diversas pensatas até, tipo assim, ele está colhendo o que plantou, a onda de ódio e por aí O vai. assassinato do Uribe na Colômbia, a mesma coisa. Exato. O candidato da extrema-direita, ou seja, extrema-direita. A gente não precisa ir muito longe. Algumas semanas atrás, o próprio Milei levou pedradas quando ele estava andando na rua ali e jogaram pedras nele, que graças a Deus não aconteceu nada. Do Trump, outro dia, Fios, eu não sei se chegou a ver, tinha a comparação da orelha dele antes e depois do atentado, dizendo, lá, não tem marca nenhuma, aquilo lá foi fake. É que nem a facada do Bolsonaro, né? Tentaram até dizer que não aconteceu. Eu acho, assim, vocês... sabem a ressalva que eu faço em relação a essa dicotomia direita-esquerda, né? Porque acho que, para muita gente, é uma demarcação que ajuda a regimentar, né, pessoas interessadas em determinadas virtudes e em criticar determinados problemas e defeitos. Porém, né, eu tenho que fazer sempre essa ressalva aqui, eu sou solitário nisso, mas vou fazer. O entendimento que o senso comum, que milhões e milhões de pessoas não partidárias, não aderentes, de boa fé, quero dizer, né, não os oportunistas e tal, é muito confuso sobre o que é direita e o que é esquerda. Então, assim, a ideia da direita, por exemplo, que parece para muita gente uma tábua de salvação, isso é um conceito vago, absolutamente vago. Desculpem aí aqueles que acham que isso é uma identidade como vestir a camisa do clube. Só que não funciona porque para muita gente de boa fé, volto a dizer, e digamos inocente no debate, a direita pode ser associável a regimes que eram considerados de direita e que foram autoritários, foram antidemocráticos, etc. Então, assim, não adianta você brigar com o senso comum. Não, a minha direita não é a do AI-5, ou não é de que está em determinados livros associáveis aos regimes totalitários do fascismo, etc. Não adianta você fazer essa ressalva, porque os oportunistas que querem criar um conceito vago para poder perseguir, eles vão dizer assim, não, a direita é essa antidemocrática. A direita é essa associável ao ato institucional número 5, que é um ato ditatorial da recente história brasileira. Então, o que eu acho, às vezes, uma pena é que você tem hoje, no Brasil, por exemplo, uma massa gigantesca de pessoas querendo liberdade, pessoas querendo protestar contra o abuso de poder, pessoas querendo protestar contra a corrupção reiterada no Brasil. E ela não pode, ninguém mais tem direito de dizer, eu quero liberdade, eu vou à rua por liberdade. Não, alguém passou a procuração para dizer assim, não, isso é uma manifestação da direita. Eu acho que tem muita gente que nem sabe o que é isso. Tem políticos que são associáveis. Para o político é maravilhoso, porque ele diz que ele é de direita ou que ele é de esquerda, ele já tem um caminhão de voto, né?
Que nem o garoto que entra na escola. Se ele é Flamengo, no Rio, né? Se ele é Flamengo ou se ele é Vasco, ele já tem um grupo. Na sociedade hoje, no Brasil e no mundo, isso é um problema. Essa dicotomia é um problema. Os oportunistas que querem perseguir, por exemplo, um assassinato. Ora, não é questão de um conjunto de valores determinados que ele defende ou que ele defenda. É um homem que foi assassinado, pô. Então, se um homem foi assassinado, isso antecede. Ele defende os valores conservadores. Tá bom, isso já é vago. Eu acho que já é vago. Porque, assim, vários desses valores são universais. Poxa, liberdade é liberdade. Eu só posso defender a liberdade se eu tiver um escudinho ideológico. Então, você estava falando, né, Marina, da desumanização. Um capítulo essencial da desumanização é esta polarização, que eu acho em grande medida artificial. Em grande medida artificial. Tem muita gente que até... Vocês conhecem em São Paulo, eu conheço no Rio, você há de conhecer em Nova York, em Los Angeles, em Paris, pessoas que viviam próximas umas das outras, né? Colegas de trabalho, de repente são inconciliáveis, como se fossem credos opostos. Eu não acredito nisso. Então, o que se passa, né? Hoje em dia a gente virou refém, né? Quer dizer, eu acho assim, seria muito potente se você pudesse chegar e dizer assim, eu acho que a liberdade está ameaçada no Brasil. Eu vejo a imprensa, a chamada imprensa tradicional, agindo em favor da censura. Eu vejo a imprensa criar eufemismos, ajudar a criar eufemismos como narrativa anti-estatal, desinformação, para perseguir a livre circulação de ideias. Isso é muito poderoso, você fazer a crítica chamando as coisas pelos seus nomes. Mas se você, em vez de você dizer que existe uma nuvem de censura no Brasil, você diz que estão perseguindo a direita, perdeu. Desculpe, perdeu. Porque no que você diz que estão perseguindo a direita, para uma quantidade imensa de pessoas no mundo, de boa fé, que não são partidárias, vai achar assim, não, então é uma briga política, Adriana. Então isso é uma briga política, é uma briga de um grupo contra o outro. Não é. Você dizer que tem uma avalanche de censura, de desumanização, de supressão de liberdade, de abuso de poder, não é uma briga de um grupo político contra o outro. Isso é o aviltamento de valores essenciais, que vem muito antes. Você quer ser de direita? Ótimo. Seja, pode ser interessante se o seu grupo se identificar com determinados valores, mas saiba, para muita gente isso vai ser um mal-entendido, para muita gente isso vai servir para desumanizar você. Aconteceu, como a Juliana falou, aconteceu comigo. Que eu sempre fui esse chato que diz, não é identificável, eu sou só um cara comum, sou um jornalista, um escritor que está dizendo, olha, estão roubando a liberdade. Aí, no que rotula, já era. Não, esse é do... Mas, Fiuza, você não acha que também precisa... Eu tenho uma... Eu já pensei assim, mas hoje eu penso um pouquinho diferente, se você me permite. Não, todo mundo pensa diferente disso, desculpa. Vamos rotular. É mais no sentido de que isso é programado, você não precisa fazer. Por exemplo, o Fux nunca disse nada, direita ou esquerda, ele nunca precisou falar nada, mas já jogaram nele. Então, chega um limite em que a gente precisa dizer, não, peraí, isso aqui não é um adjetivo de monstro, entendeu? Isso não é um adjetivo de alguém que seja autoritário. Vou te fazer uma pergunta provocativa, isso até aqui não porque você, claro, Marina, foi candidata e você faz parte da política. Perfeito. Aliás, então, assim, eu sei o quanto isso te traz de voto, mas eu confio em você, voto em você e eu sei que você não usa de má fé. Agora eu te pergunto, por que você precisa do adjetivo? Não se precisa, mas o que eu digo é que você não precisa dele para te colocarem. Esse é o ponto. Eu nunca precisei falar nada disso para que me rotulassem assim, a partir do momento que você começa a defender certas coisas. Então, por exemplo, me rotularam de bolsonarista e eu concorri pelo Partido Novo.
X, entendeu? Qual é o ponto? O ponto é, você não precisa falar, eles vão vir. E aí, Então, o que eu acho que a gente... sugestão? Aí o que eu vejo é que é uma defesa. Você começar a dizer... Peraí, mas qual o problema de defender essas coisas? Não, entendeu? você defende Porque as coisas. esse é o ponto. Vou fazer uma sugestão para você. Existe o Bolsonaro, você falou de bolsonarismo. Existe o Bolsonaro. Fala do Bolsonaro. Existe o Lula. Fala do Lula. Existe o Partido Novo. Fala do Partido Novo. Existe o PT. Fala do PT. Não, perfeito, mas você não tem Existe isso. a liberdade. Você não tem isso. Mas no porque que você, nas próprias no que reportagens... você entra... Nas próprias reportagens, Não no eu rótulo participei. imposto. Eu participei agora do grande debate na CNN, né? Eu falei o que eu achava sobre o julgamento. Todo o chat de claramente quem não concordava comigo me rotulava de golpista ou... É porque as pessoas Esse é o estão ponto. viciadas, Marina, nisso. Mas o ponto é, a gente não pode aceitar isso. E tem que ter uma defesa do que você... Porque, vamos lá, eleição Olha, isso aí, sempre foi vou polarizada, te dar uma sugestão. Fiuza. Você que eu quero que ocupe todos os espaços, porque eu sou teu fã, né? E você trabalhou com Paulo Guedes, você é o que há de melhor. Quanto mais você afirmar os valores e não os rótulos, eu acho que mais você vai ajudar a libertar essa gente. Não, eu concordo com Essa gente que somos nós. Agora, somos um ponto aqui. Eleição. Vamos passar para o que é uma eleição. E aí eu vou falar da eleição aqui da cidade de São Paulo. Gente, a Atena pegou a minha cadeira e acertou no Pablo Bassal. A minha cadeira, quando eu levantei, eu corri. Eu quero dizer que houve esse nível, e eu acho isso, não tem que ter agressão física, nada pode... Maior nível da tensão que acontecia ali. Isso é o que eu quero dizer, eu estou falando de um lado, da tensão que existia no ar durante toda aquela disputa. Isso é inerente à política, Fios, é isso que eu quero dizer. O Augusto sempre traz isso. Vai no interior qualquer... Na época da eleição para prefeitura, você vai ver, um cara vai dizer que o outro é corrupto, que o outro é ladrão. Não, a gente não está falando disso. Não, meu ponto é só que, assim, isso sempre teve a ver com o debate político. Agora, o que me preocupa, é que eu vejo nesse ponto, é que a gente está chegando num determinado estágio em que um lado é permitido e o outro não é. Real. A censura, como você está falando, quem foram censurados? Aí eu pergunto, genuinamente, quem de esquerda é censurado? Por que as redações, quando perguntam, você tem alguma ala ideológica, mais de 80% se definem, né, como um lado. Então, assim, esse é o ponto, sabe? Não é uma coisa que a gente busca, mas... Esse é o veneno, Marina. Esse é o veneno, porque, assim, ser de esquerda, vou repetir, ser de esquerda ou ser de direita pode significar coisas muito diferentes para muita gente. Perfeito. Certo? Então, assim, você, Marina Helena, é pela liberdade, você tem elevado conhecimento macroeconômico e defende uma política econômica responsável, não essa do petismo. Se você defender esses valores... né? Tá tudo bem, tudo puro. Se você defender os valores da direita, que é uma coisa vaga, já vão dizer, pois é, mas ela é favorável ao AI-5. Aí você vai dizer, não, eu não sou favorável ao AI-5. Ah, mas para milhões de pessoas, o AI-5 é identificável como um ato da direita. Então, esse tabu precisa ser quebrado, eu vejo mais... Eu quero falar do livro. Essa conversa não tem fim. Eu quero falar do livro. Sabe o que eu queria falar também sobre o livro que eu estava pensando aqui? E muito boa essa discussão de vocês, inclusive o chat curtindo, porque é saudável e interessa a todos nós, mas o nosso tempo vai correndo e a gente não vai ter tempo de falar direitinho, mais uma vez, sobre esse lançamento às 19 horas, 7 da noite, hoje na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Imperdível, vai lá, você pode conhecer o Fiuza pessoalmente, pegar o seu autógrafo, presentear alguém, se divertir com essa leitura em papel mesmo, nada mais gostoso que estar em casa, poder ler um pouquinho, eu ganhei meu de presente de aniversário. Você também ganhou? Legal. Vai pegar seu autógrafo também. Mas, Fiuza, eu estava lembrando aqui, né, sobre essa questão da responsabilidade do jornalismo e como essa imprensa que a gente se refere aqui, o Grande Círculo, a gente falava no programa também, como era a imprensa é uma diversão, o carro do briefing que vai passando, como eles também usam os veículos deles para mandarem, viu, Ju, mensagens pessoais, colocando assim, blá, 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 dizem intelectuais.
segundo especialistas. Opinião do leitor. Não é O leitor mesmo? é melhor. A opinião do leitor Desleitor é é melhor. maravilhoso. Maravilhoso. Desleitor, Fontes, os ministros. Ontem tinha várias fontes dos ministros na UOL, né? Todo mundo. Eu falei com os E as ministros fontes? como eles estavam se sentindo. E agora, mas intelectuais é o quê, né? Hoje em dia, Segundo intelectual, especialistas. até o... Intelectuais. Com QUI, viu? Intelectuais, por favor. Eu lembro, Paula Camacho, que quando a gente foi obrigado a cobrir o atentado contra o Trump em tempo real, porque mesmo? aconteceu 10 minutos antes da gente entrar no ar. Verdade. Dia 13 de julho de 2024. Derrubamos o roteiro inteiro e... Derrubamos e Vamos fomos pra cima. um dos lugares que estava acompanhando em tempo real. E aí, Paula, o nosso trabalho, tristemente, passou a ser achar um caminho através das manchetes enganosas, porque elas tentavam minimizar, né? Tinha essa do Globo, que é famosa, né, que está no livro, que Trump cai do palco com o rosto sujo de sangue. Tinha vários da mídia internacional, que a mais inacreditável é essa. Serviço secreto interrompe discurso de Trump. Meu Deus. para. É inacreditável. Não, Juliana, você lembra Fora disso? do Brasil, eu estava fora. Serviço secreto interrompe discurso de Trump. Ou seja, o Trump é mau, algum ele estava fazendo, né? Inclusive Há Kirk dúvidas, ainda falou não se sabe o que uma das justificativas do Globo era justamente que ele participou do Capitólio, ou seja, ele poderia ser alvejado porque ele participou do Capitólio. E não há comprovação disso também. Só faltou botar golpista, quase. Mas Exato. botou homofóbico, botou assim como eles botaram no Bolsonaro, né? Não, e botou, Juliana, esse negócio do leitor. Eu lembro que tinha uma dessas que responsabilizavam o Trump, que não foi morto por milímetros, ele virou o responsável pelo atentado. Claro, porque E ele aí- chama aquilo, né? E tinha uma dessa que era desleitor. Se eu não me engano, era do Estadão. Posso estar sendo injusto, mas não vou estar sendo tão injusto, Não, porque todos em eles algum usam. momento- Todos eles têm algum leitor, né? E era assim, era uma coisa assim, está colhendo, né, o que plantou com seu discurso de ódio, diz leitor, sabe? Uma coisa... Outro muito- ponto que eu muito queria simples. também que o Fiuza comentasse rapidamente pra gente, se possível, porque são 11h54, mas não tem problema, ninguém tá acelerando o Fiuza aqui, porque se a gente precisar, a gente os rouba votos 2 hoje minutinhos duram do esporte. 12 horas, e a gente não pode avançar um pouco. Loucura ontem, né? Quem acompanhou o dia inteiro, que nem a gente aqui, ficamos assim, meu Deus, né? Depois tiveram até memes engraçados, né? Com relação a isso, mas dava vontade que ele não parasse de falar nunca. Também você traz aqui no livro, e a gente comenta muito lá no Outra Coisa, brinca, mandando a mensagem, um recado, sobre os ativistas, né? Não só jornalistas, mas como atrizes, atores, cantores, economistas que fazem campanha para um determinado político e que depois ficam ali naquela situação tendo que sustentar sem ter argumentação para isso. Nisso a gente lembra, você traz aqui economistas importantes, inclusive o criador do Plano Real, que fez campanha... Vários dos autores foi? do Real. Né, Marina? É. Você sofre tanto quanto eu sofro. de ver esses gênios. Muito, como eu sofro. Pô, o que aconteceu, né, que com aconteceu? o Baixa, o Malan, o Sempre Percy? foi, né? Eles Mas aí escreveram a cartinha da democracia. Não, escreveram. Escreveram. Assinaram, né? Boa parte. Não, eles recomendaram o voto no Lula, sendo que o PT sempre... Alguns votos nulo, né? Pra gente ser bem... Alguns, mas poucos. Bom, eu lembro do... do telepatia. o Armínio, né? Eu sei que você não Uma quer falar. telepatia com É Lula. constrangedor. Para mim é constrangedor. Muitos declararam voto no Lula, fizeram campanha, abriram suas casas, fizeram eventos, Eu vou te falar, dos patrocinaram. grandes, eu só não lembro do Gustavo Do Franco Gustavo Franco, é isso que eu ia dizer. É, É uma exceção. se posicionando pelo Lula, mas também não vi ele dizendo que não era bom votar no Lula. Sendo que o lulismo e o petismo são o oposto do legado do Real. Eles votaram contra. Mas eu votação, tenho uma né? Votaram dúvida em contra. relação Votaram a contra o isso, Plano Real. porque eu acho que essa turma é toda PSDBista. E, no fundo, a social-democracia ela é a favor de um Estado grande. Então, assim, Não, Marina, ainda que vamos cair de novo no rótulo. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eles, por exemplo, se você disser, o Brasil tem a maior... Vou dar um exemplo prático, tá? Samuel Pessoa, né?
Ele acha que é o pacto social, que a gente pode ter imposto de 80% do PIB e está tudo bem. Eu discordo. Então, eu não vou entrar, Samuel Pessoa. Entendeu? Tem uma questão aí que é isso. Assim, então, o Haddad, por exemplo, essa turma gosta do Haddad porque acha que aumentar os impostos vai trazer um estado de bem-estar social. Não existe nenhum economista sério que gosta do Haddad na Fazenda. Não, acha que a sociedade é desigual. Não. A gente já quer um programa Fios e Marina. Fios e Marina. É o grande debate. Marina, como você é a melhor que tem... Eu vou voltar lá pra gente falar sobre isso. Como você é a melhor que tem, eu vou te fazer uma proposta. Tá bom. Não é se o Malan, o Pércio, o Baixa são tucanos ou não, são de direita ou são de esquerda. É o que é o legado da responsabilidade fiscal. Né? Eu quero trazer as coisas para o concreto. O que é o legado da responsabilidade fiscal? É o oposto de todas as políticas macroeconômicas do PT. Sim. Então não tem para onde correr, sabe? Se fosse assim, a gente recomenda o voto no Lula porque a gente vai estar junto, vamos fazer um governo de coalizão. Mas eles criticaram o Guedes. E eles foram contra reformas importantes. Então, por isso que eu falo que tem um modo de pensar diferente, que vai além, entendeu, Fiuza? E, estão pedindo aqui no chat pra gente falar mais do livro, hein? Porque são 11h58, termina meio falando. Vocês vão demorar mais que isso o tudo pessoal, cadê a câmera aberta? Fiuza, a gente, eu não aguentei, eu amo Fiuza. Meu marido que me perdoa, ele também te ama. Eu falei isso Não, a gente tá no mesmo barco, a gente só tem que desbastar esses conceitos que estão nos atrapalhando. Né? Então, isso está tudo no livro, inclusive essa questão desse apoio, desse lastro que foi trazido pelos economistas do Real para um projeto que eles sabiam que não poderia dar em boa coisa. E assim, vamos combinar, para concluir, Dri, para não estourar o tempo do nosso voto de 13 horas. Marina, você sabe disso melhor do que eu. Mesmo dentro do PT... Eles têm os economistas, eles botaram o Haddad. Eles têm péssimos economistas, o Pockmann, o Mercadante, tem Manteiga, da Unicamp. Tem a Dilma economista também. A Dilma. Meu Deus. Eles não botaram, eles botaram o Haddad, que é pior do que todos eles, porque não é da área. Então esse projeto... que é pior. Esse projeto nunca quis ser um projeto macroeconômico. E olha, no programa Outra Coisa a gente comenta também o Roger Walters se intrometendo na política, o Roginho, não é? O Roginho, o Rogerinho, o Caetano e o mundo tá tudo odara, né? O Oscar, né? A Nanda e o Valtinho, que disseram pro mundo que se não fosse o Lula, não tinha democracia no Brasil. Cristiana Mampur, o que foi aquilo, né, do Valtinho? O que foi aquela entrevista? Vocês viram o vídeo dele falando altos palavrões sobre Donald Trump, que ele é um porco, não sei mais o que. Uma sequência completamente louca. Eles são muito, como é que se diz, zelosos com as causas particulares deles. Né? Podiam deixar a gente em paz, né? Eu acho também. Eu não tenho nada contra se defender sua causa particular, mas não finge que está defendendo a causa pública. Mas você sabe, só desses economistas de boa tarde, e boa parte deles. Por exemplo, essa turma dos economistas, eles eram o outro polo do anti-Lula. Então, eles querem derrubar a concorrência. É igual a mídia tradicional. Ela quer derrubar as redes sociais. Quer derrubar o Paulo Guedes. É lógico. Eles todos queriam derrubar o Paulo Guedes. Assim como a mídia tradicional quer derrubar as redes. É esse interesse. Então eu vou derrubar o Oeste com elas para ficar só outra coisa. Está derrubado. Corta aqui para mim. Outra coisa todo sábado às 8 da noite. Na Oeste você acorda com a notícia e começa o dia bem informado. Os assuntos que movem o país. Saúde, política, economia e tudo o que interessa a você. As análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, primeira edição, com Daniel Vidal, segunda a sexta, às 7 da manhã. Na Oeste, o seu dia começa mais leve. Informação, análise e a companhia que faltava na sua manhã. Adriana Reide, Marina Helena, Paula Camacho e Julie Milk trazem as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com um olhar afiado. Um programa feito por mulheres, mas pensado para todos. Oeste com elas, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Os lances mais quentes da rodada, com os pitacos do timaço da Oeste, estão no Esporte Sem Firula.
Na escalação, Mário Alemão, Felipe Pacincani, Alex Miller, Lelê Beckler, Alfredo Loeblin e o maior jornalista esportivo do Brasil, Milton Neves. Não pisa na bola, hein? Liga na Oeste, de segunda a sexta, meio-dia. Você já viu o vilão prender um mocinho? É o Faroeste à Brasileira. Sente-se à mesa com Gustavo Segré e convidados para desvendar os acordos e os segredos que definem o Brasil. No Faroeste à Brasileira, o final é sempre imprevisível. Segunda a sexta, às 14h. Os assuntos que movem o país, na economia e na política, você acompanha no Jornal da Oeste, segunda edição. Análises do que está acontecendo, com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, segunda edição. Com Geisiane Freitas, segunda a sexta, às 16h. Na Oeste, o agronegócio está em destaque. As inovações e tendências do setor que impulsiona o Brasil estão no programa A Força do Agro. Descubra as tecnologias que estão mudando o campo e conheça histórias de sucesso de quem vive da terra. A Força do Agro, de segunda a sexta, às 7h50. Marina, quais primeiros pontos você quer destacar desse desfecho de ontem em Brasília, as penas fixadas aos réus, especialmente a Bolsonaro? Infelizmente, Adriana, a gente já esperava por isso, né? Tinha ali as considerações de que poderiam chegar até a 40 anos e a gente sabe muito bem que aqueles que deram uma pena de 14 anos para Débora tinham sim a intenção de dar penas muito maiores para Bolsonaro e para o restante. Então, a gente sabe que, no fundo, desde o início, é porque a gente fica repetindo as coisas, mas é importante ter essa cronologia. Desde o inquérito do fim do mundo, toda essa perseguição que a gente tem visto do judiciário tem um objetivo muito, muito claro, que é o quê? Que é calar qualquer tipo de crítica contra eles próprios. Essa que é a grande realidade. Então, o que é o que Bolsonaro, bem ou mal, escancarou ali durante todo o seu governo, né? O que a gente vê, as arbitrariedades todas do judiciário. É só pensar que como é que Bolsonaro agora está preso e a Dilma nem inelegível não ficou, né? O Lula é presidente do Brasil. Então, quando a gente olha tudo que o nosso judiciário tem feito nos últimos anos, fica claro que a gente tem aí sim muita arbitrariedade. E foi exatamente essa denúncia dessas arbitrariedades por Bolsonaro e por boa parte daqueles hoje considerados bolsonaristas que o STF tem feito isso, essa verdadeira caça, né, que começou com o inquérito do fim do mundo e terminou nessa suposta trama golpista. E a gente sabe muito bem que aqueles que são capazes de prender um vendedor ambulante, por conta de um post criticando a Dilma lá em 2018, aqueles que são capazes de dar 14 anos de pena para Débora, por ter escrito perdeu o mané, que lavou ali, saiu, né? Aquelas pessoas todas, a gente está falando de quase 2.000 pessoas que foram presas no dia seguinte ali no QG do Exército, daquela maneira absurda, enganadas pelos policiais que colocaram no ônibus dizendo que elas iam para casa. Entendeu? Então, quando a gente vê todo o arbítrio que foi causado, não dava para esperar outro final. Infelizmente, essa que é a realidade. Acho que a gente vai falar ainda dos próximos passos, mas eu já quero deixar aqui registrado que a única chance que a gente tem de fazer justiça no nosso país hoje é um Congresso que deixe de ser covarde. E fiquem espertos, porque apesar de completamente constitucional, os ministros já estão por aí dizendo que a anistia não é constitucional coisa nenhuma. Então, o recado tem que ser mais duro, entendeu? E Alexandre de Moraes precisa sofrer impeachment. Ou a gente tem um Congresso que acorda e mostra que tudo isso que a gente está vivendo não cabe mais no Brasil, ou então, infelizmente, a gente vai continuar vivendo essas arbitrariedades e aqueles que ousam denunciar isso
é assim que vão acabar. Um Congresso que represente os seus eleitores, né, que cumpra ali o grito das ruas, a voz do povo. Juliana Moreira Leite avalia um cenário definitivo a partir dessa manhã, ou acredita em apelações, anistia, reversão de algumas condenações ou dosimetrias, pelo menos? Olha, eu, nesse momento, não acredito em nada, mas assim, eu acho muito importante, eu acho que nós vamos conseguir pautar a anistia, eventualmente. Infelizmente, eu não acho que vai ser agora. Eu não acho que o Hugo Mota vai ceder à pressão do Congresso, acho que o presidente veta, mas eu estou contando com a ajuda do velho e bom tio Sam, que venham maiores sanções, que todos esses ministros lazarentos, menos o Fux, peguem a Magnitsky. Eu quero que eles tenham muitas dificuldades no dia a dia, fazer transições bancárias, viajar para os Estados Unidos, como eles fizeram ontem, né? Dificultando, ou seja, inviabilizando a vida de vários brasileiros inocentes. Estava esperando isso, né? Não esperava nada diferente, mas prisão fechada, 27 anos, enfim, eles estão querendo dar um recado, é isso. Um recado bastante forte, né? Paula Camacho ficou em algum momento surpresa, estava preparada para esses números finais de penas? Adri, isso é só se concretizando tudo o que já imaginávamos, né? O Olavo de Carvalho uma vez falou que ou prendemos os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou fortalecidos, eles iriam nos prender pelos crimes que nós não cometemos. E foi exatamente isso que se seguiu. O presidente Bolsonaro condenado a mais de 27 anos de cadeia por um crime que ele não cometeu. Mas isso, não se engane, isso é um sinal, é um alerta, é um aviso para você, para mim, para todos nós. É um aviso, não ouse tirar poder do establishment, não ouse diminuir o tamanho do Estado, não ouse ir atrás de facções criminosas, não ouse tentar melhorar a vida do povo, porque olha o que a gente vai fazer com você. Então ele é um sinal, ele é um aviso. Não tente fazer o mesmo. Ele é só um símbolo de tudo, da corrupção, é um símbolo da falta de justiça nesse país para tentar manter os poderosos no poder. Então isso é como eu vejo se concretizar. Tudo que a gente sabia que ia acontecer, aconteceu. Infelizmente, nós temos os corruptos soltos e pessoas inocentes indo para a cadeia. Daqui a pouco o doutor André Marcília Conectado traz para a gente um olhar jurídico, traz para a gente informações com relação a possíveis apelações, novos desfechos que podem vir a ter daqui para frente, uma avaliação completa sobre esse cenário a seguir. E já também a gente avalia alguns dos pontos principais dos últimos votos de ontem e também dos votos com relação à dosimetria, às penas impostas aos 8 réus. Bom, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como terrível, disse estar muito insatisfeito com a condenação de Jair Bolsonaro, abro aspas aqui para Donald Trump. Eu assisti ao julgamento, eu o conheço muito bem, líder estrangeiro, eu achava que ele era um bom presidente do Brasil e é muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram. O secretário de Estado do país, Marco Rubio, também chamou Moraes de violador de direitos humanos, prometeu resposta por parte dos Estados Unidos. E todo o julgamento repercutiu na imprensa internacional, jornais internacionais destacaram nesta quinta-feira a condenação do ex-presidente Bolsonaro. O jornal norte-americano The New York Times diz que a decisão marca um momento crucial em um julgamento de meses que testou a maior democracia da América Latina. O jornal Le Figaro, da França, destacou que com a condenação, a base do ex-presidente na Câmara dos Deputados trabalha para que se aprove a lei da anistia. O britânico The Guardian destaca que a decisão de Fux a favor de Bolsonaro faz com que se possa abrir caminho para contestações legais e até mesmo a anulação do julgamento. A agência de notícias Reuters também reforçou que o voto de Fux pode abrir precedentes para a contestação à decisão. E o país da Espanha diz que o STF obtém maioria
para punir oficiais militares de alta patente pela primeira vez por um golpe. Já o argentino Clarín destacou a frase dita pelo ministro Flávio Dino de que os crimes em julgamento não são passíveis de anistia. Aí, Marina, internacionalmente também a anistia sendo considerada aí uma peça-chave nesse processo todo, numa possível reversão dessa situação. O voto de Fux também sendo citado internacionalmente com relação à possibilidade ainda de uma anulação desse julgamento, especialmente os posicionamentos de Donald Trump, dos Estados Unidos, de Marco Rubio. Eu vejo que os Estados Unidos, e desde o início de todas essas sanções sofridas aqui, né, pelo Brasil, escancarou aí para o mundo todas as arbitrariedades que a gente tem visto aqui e que a gente não cansa de falar. Então, e principalmente, gente, as duas questões, o foco aqui é muito simples: censura, perseguição política. Ponto. Tem aí um plano simplesmente de anular um espectro político. E o Trump conhece isso melhor do que ninguém, essa que é a verdade, porque ele enfrentou isso, ele continua enfrentando isso, então ele sabe como isso ocorre. E isso é algo que não está acontecendo só aqui no Brasil e não aconteceu só nos Estados Unidos. Olha o que está acontecendo na Europa, olha o atentado que sofreu o primeiro lugar na Colômbia, Uribe. Então, o que a gente tem visto é que é uma coisa que tem acontecido no mundo inteiro, né? Que se eles não conseguem derrotar a direita nas urnas, eles vão atrás de atentados contra a vida, né? Essa que é a grande realidade, ou que tem acontecido, ou eles usam outros instrumentos, como, por exemplo, a perseguição do judiciário. Então, isso é algo que não é exclusivo nosso, isso tem acontecido ao redor do mundo. E o Trump está muito atento a isso e tem usado tudo aquilo que é possível para alertar o mundo em relação a tudo isso. Eu acho que as sanções vão continuar, acredito que não mais na questão das tarifas, a não ser que entrem outras coisas em jogo, né? Como a questão lá de até onde que o Brasil vai para suportar a Rússia, ou o Irã, ou regimes ditatoriais, aí outras sanções também podem acontecer no quesito comercial, mas eu acredito que agora as sanções devem sim alcançar outros ministros, né? A Magnitsky deve alcançar familiares e outros ministros. Agora, eu fico me perguntando, é uma tristeza que o Brasil, sinceramente, fique dependente dos Estados Unidos para resolver os seus problemas, né? A que ponto nós chegamos? Esses problemas tinham que ser resolvidos internamente. E a gente ficar dependendo disso mostra a fraqueza das nossas instituições. A gente tem um STF que claramente rasga a nossa Constituição, toma decisões completamente fora da lei. A gente não tem mais um chamado rule of law no Brasil, um Estado de Direito. Não temos mais. Quando trechos da nossa Constituição e das nossas leis são descumpridos dessa maneira. Por exemplo, e tudo começou assim com o tal do delito de opinião e a censura. Então, não tem outra forma de resolver o nosso problema que não passe pelo Congresso. O Trump pode fazer o que for, mas o que vai resolver mesmo é o nosso Congresso. O nosso Congresso tem que acordar para o seu papel. E adiante. Primeiro, na questão da anistia, mas o STF já está dizendo que algo que é absolutamente constitucional de direito, ainda assim eles podem derrubar. Eles não fizeram isso com o IOF. O que aconteceu? Só para pegar esse trecho. Ali no IOF, 383 votaram. E o Xandão, com uma canetada, desrespeitou o Congresso. E o que o Congresso fez? Nada. Ele precisava de muito menos, precisava de uma maioria simples para fazer uma lei derrubando o IOF. Fizeram? Não fizeram. A grande verdade é essa, desde a prisão de Daniel Silveira, desde esse inquérito do fim do mundo monstruoso que se arrasta há 6 anos. Então, se tem uma culpa aqui de tudo isso que está acontecendo, é a culpa do nosso Congresso frouxo. Eu espero que ele acorde. A salvação mesmo, né? A única forma da gente devolver as nossas instituições para o seu devido lugar é essa. Ju, você pediu também para complementar algo que a Marina vinha falando, expectativas com relação a providências, responsabilidades internas do Brasil e de Donald Trump. Eu entendo o que ela diz, é triste a gente ter que contar com
a ajuda de fora, mas, na verdade, eu estou pensando pelo outro lado. Graças a Deus que nós temos o Donald Trump. Você imagina se fosse o Biden, imagina se fosse a Kamala lá. A gente ia estar ferrada, não só os Estados Unidos, ia estar em decadência como nós. Então, nós temos um forte aliado, um grande aliado e uma pessoa que pensa com a razão. As nossas instituições estão falidas. A gente viu ontem. Elas não funcionam para nada. Elas não funcionam nem da forma legal. O Alexandre de Moraes ontem, o que ele ficou fazendo, né, no voto da Carmen Lúcia, foi se justificar. Quem se justifica muito é quem está fazendo a coisa errada. Eu falo isso, você não precisa ser nenhum, né, FBI profiler para saber que a pessoa, quando começa a inventar um bando de desculpa, é porque ela tem culpa no cartório. Porque se ele estivesse fazendo as coisas de acordo com a lei, né, tivesse tudo correto, ele não ia precisar de tempo do voto da Carmen Lúcia para ficar se justificando. Olha, foi uma palhaçada ontem, eles ficaram falando de harmonização artificial, o Rocambole ficou rindo, eu não entendi, são vidas de pessoas que estão em jogos nesse exato momento. Eu acho que, além disso, nós temos que tomar rédeas da cultura do Brasil, tá? Porque eles não só assassinam os oponentes aí criminalmente ou politicamente, como eles tentam assassinar o caráter da pessoa através de manchetes de jornais, desses sites lazarentos. Então, nós, jornalistas, comunicadores, não podemos deixar isso acontecer. Bom, daqui a pouquinho a gente traz alguns trechos dessa sessão de ontem, em clima de brincadeira entre Carmen Lúcia, Dino e Moraes no STF1. Mas o doutor André Marcília conectado agora sim com a gente. O doutor André Marcília, que só pode fazer uma breve participação, tem outros compromissos profissionais, inclusive vir aqui para a Revista Oeste, já Faroeste Brasileira. Bom dia, doutor André Marcília. Clima de ressaca depois dessa sessão de ontem, desse desfecho, possivelmente final, do julgamento de Bolsonaro e outros réus. Qual avaliação você faz para a gente do que viu até agora, desse dia de ontem e do que pode vir a partir de então? Bem-vindo. Bom dia, Adriana, bom dia a todas, bom dia à nossa audiência da Oeste. Olha, eu diria, não sei se ressaca, mas talvez uma quarta-feira de cinzas, né? Porque a gente assistiu a um carnaval, houve uma imensa carnavalização do julgamento. A gente, em termos de resultado técnico, era o esperado. Eu tinha dúvida se seria um 5-0 ou um 4-1. E se fosse um 4-1, por conta de uma divergência do Fux, se ele divergiria muito ou pouco. Confesso que achei que ele divergiria pouco e divergiu e fez uma divergência grande. E isso me pareceu bastante até ousado da parte dele. Acho apenas que deveria ter divergido tudo. Se divergiu 90%, deveria ter divergido por completo. Mas, assim, não o fez. Eu creio que isso, no entanto, não tirou mesmo o voto técnico do Fux, né? Ficou não só uma divergência no sentido técnico, mas também uma divergência de como o julgamento se fez. Vocês mesmas estavam tratando agora há pouco sobre o ridículo de parte desse julgamento, né? Há partes para cá, partes para lá, piadinhas e coisas do gênero, que é algo que não cabe quando você julga realmente, como a Julie falou, vidas, quando você está julgando um golpe de Estado, quando você está julgando um ex-presidente. Não é engraçado, não é divertido, não é um carnaval como alguns desses ministros fizeram parecer. Mas isso se explica, a meu ver, pelo fato de que nós temos ministros que não estão julgando para os réus, não estão destinando os seus votos para aquelas pessoas que estão sendo julgadas ou aquelas vidas, mas sim para as câmeras, mas sim para o público, mas sim para os livros de história, mas sim para tentar fazer fixar a sua versão dos fatos para o futuro. E isso é um ato político, não um julgamento. Creio que agora a gente vai ter de se haver cada vez mais com uma carnavalização desse julgamento, porque os próximos passos ainda virão, né? Há recursos
que se seguirão a esse julgamento, e a possibilidade até mesmo adiante, não agora, mas do Bolsonaro ser preso em definitivo, no sentido de cumprir a pena. Não é algo para agora, precisará se serem esgotados os recursos, mas tudo isso vai ser carnavalizado como o STF tem feito com o Brasil, na verdade, desde 2019, para impor a sua visão política. Uma pergunta aqui de Paula Camacho. Doutor Marcília, eu vi diferentes opiniões de diferentes advogados sobre os embargos infringentes, né? Eu vi alguns falando que precisavam de duas pessoas divergindo. Na verdade, eu vi o Jeffrey Schickini falando que bastava um, de acordo com o entendimento ali interno do Supremo. Eu queria saber, na sua opinião, se é possível, de acordo com o que foi o resultado, se pode ir para plenário mesmo, se a gente pode contar com isso. Olha, Paula, na verdade é o seguinte, tem realmente o entendimento do STF de que eles fixaram o entendimento de que necessitaria de duas divergências, porque isso, na visão deles, faria com que a divergência se tornasse substanciosa, ou seja, seria uma divergência de peso, vamos dizer assim. Agora, a divergência não precisa ser de dois para ser de peso, a divergência precisa ser profunda para ser de peso. Esse é o ponto essencial da história, e é nisso, e é isso que as pessoas se perdem um pouco, às vezes, quando avaliam essa questão. Então vamos lá, se a gente tiver são 5 juízes, se a gente tiver 4 divergindo de algo sutil, bom, isso não é mais profundo do que um divergir do caso inteiro. Praticamente do caso inteiro, como foi o Fux, inclusive da competência do tribunal. Isso é sim muito relevante. Então, o peso aqui que deve ser dado à divergência não é a quantidade de ministros que estão divergindo, mas a relevância da divergência que está sendo apresentada. Se a gente for observar a jurisprudência do STF, você consegue ter qualquer entendimento. Todos os entendimentos são possíveis a partir da jurisprudência do STF, porque a jurisprudência do STF é que nem uma biruta de aeroporto. Cada hora aponta, a depender do vento, para um ou outro lugar. Inclusive essa questão do trânsito em julgado. O trânsito em julgado, a jurisprudência ia para um lado, depois foi para o outro. Se poder prender a pessoa antes do trânsito em julgado, ou seja, de serem esgotados os recursos. Também há uma jurisprudência hesitante sobre se a primeira turma poderia ou não julgar esses casos como esses. Também há uma jurisprudência, quer dizer, há uma jurisprudência hesitante sobre tudo dentro do STF. Então, o que a gente precisa tentar entender é a essência dessa jurisprudência. A essência da jurisprudência é essa. A divergência tem que ser profunda. Me parece bem claro que foi o que o Fux fez. Então, acredito, sim, que há a possibilidade de que esses embargos infringentes, mesmo com uma só divergência, siga para o plenário por conta do tamanho, da profundidade daquilo que foi aberto pelo Fux no julgamento. Pergunta, Marcília, Marina Helena agora. Marcília, aproveitando isso, só um ponto, né? Primeiro, como foi um único dissenso, quem vai decidir se vai ou não a plenário seria o Alexandre de Moraes, porque aí, né, complica a vida, porque pelo que eu entendi, se fossem 2, poderia ser direto, né, ficaria claro ali a saída ao plenário, mas senão ele vai ter que ver se ele acolhe ou não isso. E a segunda pergunta é, suponha que ainda assim passe por Moraes e ele um ser iluminado, vá mandar para o plenário. Para mim, me chocou bastante algo que é completamente fora do padrão, que foi Gilmar Mendes e Barroso terem ido assistir a sessão. Barroso, inclusive, finalizou a sessão, né? E basicamente deu ali um depoimento que foi concordar com tudo que tinha acontecido. Ou seja, só para a gente ficar claro aqui, a gente já teve 4 votos e ali nós temos mais 2, muito provavelmente, pelo que a gente viu antes. Então, dificilmente teremos uma maioria, né, do STF, ainda que podemos, e eu acho que teremos, né, o André Mendonça, talvez o Nunes Marques, também como aconteceu com o ministro Fux expondo esse absurdo. Mas é muito difícil que venha do STF a solução para essa injustiça, concorda? Não, perfeito. Eu concordo. Eu entendo que, independente de seguir ao plenário ou não, havendo ou não o segmento desse recurso,
é muito difícil que o plenário acompanhe o Fux. Claro, tudo pode acontecer, inclusive pode não acontecer nada agora e sim no futuro. Eu acredito na possibilidade de que esse recurso seja efetivo, talvez com um outro STF, decorrente de um próximo executivo. Se esse recurso for julgado amanhã, com absoluta certeza o plenário não vai acompanhar a divergência do Fux. Mas esse recurso pode ser julgado tanto em 3 meses, quanto pode ser julgado em 3 anos. Tudo pode acontecer porque eles não são obrigados a pautar logo, e quem pauta não é quem está divergindo. Então, uma das possibilidades, inclusive, e até a que eu apostaria, seria a de que eles vão condenar agora, na primeira turma, o Bolsonaro. O Bolsonaro vai estar preso, ele já está preso, não importa se ele vai estar preso em definitivo ou não, na prática ele está preso. Talvez o que aconteça seja eles segurarem um pouco esse recurso para adiante, quem sabe num outro momento, depois das eleições, poderiam até com isso permitir que aliviassem, vamos dizer assim, a situação do Bolsonaro, se a situação das eleições favorecer ao STF. Essa me parece que seria uma estratégia mais racional para esse caso. Se eles colocarem esses recursos em pauta amanhã, depois da manhã, enfim, 5, 10 dias, 2 meses, enfim, nós teremos, sem dúvida alguma, o Bolsonaro preso. E isso vai criar um problema imenso, imagino, até mesmo para os próprios ministros. Agora, a respeito dessa questão de quem pauta, a minha leitura é de que, inclusive tem artigo expresso a respeito disso, quem deve ser o relator de um recurso desse é o ministro da outra turma, e ele que vai levar esse caso adiante ou não. Ou seja, ainda muito para a gente acompanhar daqui para frente, hein? Bom, doutor André Marcílio, obrigada pela participação especial hoje aqui no Oeste com Elas, viu? Uma excelente sexta-feira, bom fim de semana, a gente te acompanha daqui a pouquinho no Faroeste Brasileira. Eu que agradeço, pois estarei aí daqui a pouco com vocês e estou sentindo falta da presença de vocês, que é também sempre algo muito bom. Melhor você por aqui pertinho para a gente poder fiscalizar todos os detalhes, viu? Saber de todos os detalhes da sua vida, que a gente gosta muito, e também aproveitar você um pouco melhor. Mas até mais tarde, um beijo grande, obrigada pelo carinho conosco. Bom, beijo. Pessoal, beijão. Antes da gente continuar, só uma notícia de última hora, o presidente Donald Trump afirma que prendeu, disse que o autor do atentado contra Charlie Kirk foi preso. O presidente Trump afirmou que o pai desse possível atirador procurou um líder religioso que buscou a polícia para entregar o próprio filho, então, através desse líder religioso. Daqui a pouco a gente joga aqui no telão a foto desse até então suspeito, mas em entrevista, tá aí, ó, já pronta a foto, então, a Juliana mandou pra gente aqui, já rapidamente chegou no celular da Ju. Ô, Ju, em entrevista à Fox News, Trump disse que pretende solicitar a pena de morte para o criminoso de Kirk. Amém. Isso é uma coisa boa dos Estados Unidos, né? Os criminosos, eles têm penas duras, né? Ou, pelo menos, você ficar preso a vida inteira, ou você vai, né, pro death row, que é a pena de morte. Agora, eu vendo a foto desse menino, desse suspeito, é uma coisa engraçada, né? É sempre um mané. Você vê que deve ser aquele tipo, você vê pelos tipos que passam o dia inteiro na internet infernizando as pessoas do bem e de bem. Tem cara de mané, o quarto dele justifica a pose de mané. Você nunca vê que é uma pessoa que está na vida, trabalhando, né? Porque tem cara, trabalha o quê? No McDonald's? Nada contra, mas assim, é um manézão. É muito lamentável e pena, né? Que se ele não gostava do que Kirk dizia, podia enfrentar o Kirk no microfone, que sempre ele deixava tão em aberto ali a discussão saudável, não era agressivo em nenhum momento, inclusive Kirk super religioso, gostava de debater, e os jovens também gostavam, se reuniam bastante para conversar com ele, como estavam ali na ocasião na universidade. Poderia ter conversado, debatido em argumentos com Kirk, mas teve essa ideia que acaba com a vida de uma família e também com algo muito importante aqui, ameaçando a liberdade de diálogo, né? E a gente vê alguma parte da imprensa, né, falando justamente esse ponto que você quer pegar, Ju,
praticamente quanto o Kirk cavou, né, a própria morte. O que eles fazem? Assim que a gente viu a imprensa fazer isso com Bolsonaro, eles tiram o humano da pessoa. Então, o público fica vendo eles como uma coisa. Eles fizeram isso com Bolsonaro. Fascista, homofóbico, assassino. Aí tirou tudo, como se Bolsonaro não fosse um pai de família, um avô, um ser humano que tem suas fragilidades. Fizeram a mesma coisa com Kirk depois da morte. Não precisa ir tão longe no Brasil. Olha, eu recebi hoje a Senior Stylist da Vogue Brasil, postou quando Charlie Kirk morreu. Eu estou aqui vendo os stories dela. I love when fascists die in agony. Eu amo quando os fascistas morrem em agonia. Alô, alô, Condé Nast, que é uma empresa americana. Nós temos aqui uma estilista sênior da Vogue Brasil comemorando a morte do Charlie Kirk. Marina. Eu quero só pegar uma manchete do UOL que deu essa notícia. Olha a notícia. Pai de suspeito de matar Charlie Kirk ou entregou à polícia, diz Trump. Não parece que ele é a vítima? Não, que foi entregue pelo próprio coitado, pai. Né? Foi a parte de que assassino de Charlie Kirk, né, foi preso. Cadê? Assassino de Charlie Kirk foi preso. É tão difícil assim? Mas não. Pai de suspeito de matar Charlie Kirk o entregou à polícia, diz Trump. Por isso que a guerra é cultural, gente. A guerra é cultural. Eles estão nas redações, eles estão no cinema, eles estão na música. É uma guerra cultural. E nós precisamos ir através da cultura, entendeu? Humanizar todos nós. Porque o que eles estão fazendo é fascista, né? Botaram ele como se ele fosse o assassino. E o pai, um culpado de estar entregando o dedo duro do mané do filho, né, que tudo indica, matou um pai de família de 31 anos. E daquela forma absurda. Exatamente. E essa manchete do UOL diz, Trump ainda parece, né, não somos nós que estamos falando, não tem muita confiabilidade isso daqui. Meu ponto é só o seguinte, é exatamente isso. Agora vão criminalizar o pai do assassino, entendeu? E não o assassino não brutal. não tem, sabe? Não dá mais, gente. Isso aqui é um escárnio, sabe? O homem foi assassinado, 31 anos, pai de 2 filhos, por debater. A gente vai mostrar aqui mais a gente vai chegar lá ainda. Tem uma fala do Dino ontem no julgamento que me tirou do sério. Entendeu? Sim, sobre o Kirk, a gente vai chegar nela. Aliás, se estiver pronto... Vamos com ela. Eu até... Vou pedir para a Carla separar com ela aqui. Pronta, e já que a gente entrou no tema, porque eu vejo que quando a gente pensa no que está acontecendo no nosso país, né, e eu refleti muito, o julgamento ontem do Bolsonaro, a morte do Charlie Kirk, sim, toda a perseguição que a gente tem visto aqui no Brasil com esse inquérito do fim do mundo, desde 19, é exatamente isso, é uma guerra cultural. E a monstruosidade está em toda a forma como isso é feito nas nossas universidades, na nossa imprensa, né? E, obviamente, feita pelo grupo que não aceita divergência, né? Para criminalizar o outro lado da história. Então, exatamente isso, transformam em monstros e aí tudo é permitido. Não, o que o Dino fez, a gente vai ver ontem, um absurdo, de um oportunismo barato e que, aliás, não fez sentido nenhum a fala dele, mas é vergonhoso. Sim, só deixando bastante claro, aqui na internet, no site da Revista Oeste, já tem essa matéria falando que Trump diz que esse autor de atentado contra Kirk foi preso, ele ainda seria tratado como suspeito. Se quiser ler a matéria completa do Luiz Batistella, está aqui no nosso site da Revista Oeste, e aí a gente já vai separar esse vídeo de Flávio Dino. Já temos esse ponto? Então pode rodar. Vamos lá. Anteontem, infelizmente, houve um grave crime político. Um jovem que é de uma posição política aparentemente do lado do atual presidente dos Estados Unidos, mas pouco importa, levou um tiro. E é curioso notar porque há uma ideia segundo a qual anistia, perdão, é igual a paz.
E foi feito perdão nos Estados Unidos, e não há paz. Às vezes a paz se obtém pelo funcionamento adequado das instâncias repressivas do Estado. Dino, tirano. Isso aqui é uma frase de um tirano, de um ditador que não aceita a oposição. Essa é a grande realidade. O que ele disse aqui? Ele disse o seguinte: olha, os Estados Unidos teve uma anistia e não pacificou o país. Tanto que agora, Charlie Kirk levou um tiro. Ele nem disse foi assassinado. Olhem a palavra, entendeu? Ele basicamente está culpando Kirk pela sua própria morte. Ele está culpando, gente. É inacreditável a monstruosidade de uma fala como essa nesse julgamento. O que ele está dizendo? E aí ele fala, qual que é a solução? É a repressão do Estado. Ou seja, o que é uma sociedade pacífica, né? Imaginada por Flávio Dino? É aquela em que não existem Kirks. É aquela em que esse lado é completamente eliminado de qualquer participação política, de preferência eliminado daquele país. É isso que uma fala absurda como essa demonstra. É muito, muito grave. Eu fiquei chocada, eu assisti todo o depoimento ontem e eu vou dizer, lógico, tudo choca, mas isso aqui, olha o que ele diz. Ele levou um tiro e não disse que foi assassinado. Então, assim, diminuiu pra caramba e disse o seguinte, isso prova que a anistia não pacifica um país e que o Estado tem que agir duramente. Sim. Porque, para ele, o que acontece? Se tivessem tirado o Trump da disputa, né? Se ele não tivesse nenhuma chance, se tivessem lá nos Estados Unidos fazendo igual eles estão fazendo aqui, calado à direita, prendido opositor político, todo o resto, aí sim a gente tem a pacificação. É isso? Paula e depois Ju? Pois é, isso aí, essa cena, né, desse deboche absurdo, não só do Dino, mas vimos também Alexandre de Moraes rindo, fazendo piada, falando assim que ele não ia fazer o mesmo que foi feito no dia anterior, porque ele perdeu o jogo do Corinthians, perdeu o primeiro tempo, perdeu dois gols, perdeu uma parte do jogo, fazendo um deboche diante de tudo isso que a gente está vendo. Me lembrou quem assistiu Star Wars Episódio 3, no qual existe ali uma opressão muito grande em relação à República, e a Padmé fala que é assim que morre a democracia, com grande riso e aplausos. E foi exatamente isso que aconteceu ontem. A nossa democracia foi destruída com isso. Porque ali não foi só o presidente Bolsonaro preso, foi a nossa liberdade de expressão que foi cerceada, foi a nossa própria liberdade que foi cerceada, de todos nós, porque isso é um reflexo do que pode acontecer com nós. Agora não tem mais Bolsonaro na frente, agora eles vão direto na gente. Pode esperar censura, falta de liberdade, pode esperar regulamentação de tudo, porque o foco de tudo isso somos nós. E não o presidente Bolsonaro. Já o comentário de Moraes sobre o jogo do Corinthians, Ju, resumindo aqui a fala do Dino, então, porque anistiaram os invasores do Capitólio, que Kirk foi morto? Olha, vou te falar, esse pessoal, eles são intelectualmente devasados, né? E moralmente também, porque vamos lá, o Dino usou a tragédia de Charlie Kirk para palanque político, tentando transformar a dor em argumento contra a anistia, um argumento que não faz sentido nenhum. E vou te falar, a Paula tem razão, eles agora vão vir com tudo atrás de nós, porque já calaram o maior opositor político deles, porque o Bolsonaro era apenas um opositor político deles, mas essa turma ditadora não consegue lidar com o diferente. É apenas isso. E olha, já começou. Eu tenho reparado, eu ontem mostrei lá para um amigo meu, eu fiz um post aqui chegando na Oeste, tá? No TikTok. Meu TikTok tem quase 300 mil pessoas.
não entregou para 50 pessoas. Eu tenho 300 mil seguidores. Estranho. Eu falar que estou chegando na Oeste 2 vezes, 2 dias seguidos. Fora que os meus posts políticos não entregam para mais de 1.000. Eu tenho 300 mil. Agora, se eu fizer o Fashion Police, vai 100 mil, 200 mil, 300 mil. Quer dizer, eles já estão tentando, eles já estão barrando o nosso alcance. Conteúdo. Por quê? Porque nós somos a voz do Bolsonaro, nós somos a voz do pessoal de 8 de janeiro, nós somos a voz dessa turma injustiçada. É isso. Precisamos ser calados, né? Pode rodar, então, o momento em que Moraes brinca com a história do jogo do Corinthians, devido ao longo voto de Fux. Agradeço novamente as palavras do ministro Flávio Dino. E eu prometo a Vossa Excelência que eu não farei com Vossa Excelência a maldade que me fizeram ontem, de fazer eu perder quase 2/3 do jogo do Corinthians. E o Atlético Paranaense, eu cheguei em casa, já estava 2-0, para minha felicidade, mas perdi aquele momento de felicidade dos 2 gols. E para aqueles que não se recordam, eu fiz o ministro Flávio Dino vestir uma camisa do Corinthians no estádio, no Arena, junto com os 2 filhos que são corintianos. Isso, e a Dani por conta dos filhos. Não foi por causa de Vossa Excelência, não. E torça pro Botafogo hoje, por favor. Então, hoje, daqui a pouco, o Botafogo pega o Vasco também pela Copa do Brasil. Então, eu serei rápido e célere aqui nesse final. Lamentável no mínimo, hein, Marina? Gente, pinto no lixo, né? O cara tá, assim, esbaldado. É porque é isso, ele não tem oposição. É isso, ele conseguiu prender quem era oposição, ele conseguiu calar aqueles que são oposição, então ele vai continuar fazendo o que bem entende. É essa sensação completa de impunidade, de poder absoluto, é isso, o retrato é isso aí. Agora, eu fico perguntando como sociedade, como que a gente permite algo assim, só isso. E olha, daqui a pouquinho Branca Nunes aqui com a gente, trazendo os destaques da Revista Oeste, a nova edição que vai ao ar hoje. O destaque justamente é Fux na capa da Revista Oeste, dizendo: o juiz cumpre a lei. Apesar do voto histórico de Luiz Fux, o único magistrado da Corte, Alexandre de Moraes e seus aliados da primeira turma do STF trocam provas por narrativas para condenar Bolsonaro e outros 7 réus, apenas que equivalem à prisão perpétua. Bastante forte. Daqui a pouquinho, então, Branca Nunes traz para a gente todos os detalhes dessa matéria especial e de outros destaques dessa edição. Mas o clima de brincadeira entre Carmen, Dino e Moraes, ontem na sessão no STF1, foi bastante marcante. Ao abrir a sessão dessa quinta-feira, a ministra Carmen Lúcia, que ia dar seu voto, informou que não iria ler 396 páginas que tinha escrito na íntegra. A ministra também brincou após um pedido do ministro Flávio Dino de fazer um à parte ao voto, um comentário sobre o que ela havia dito. Acompanhe. 2000 anos caladas, nós queremos ter o direito de falar. A senhora Mas sabe. Eu concedo, como sempre, está no regimento do Supremo, o debate faz parte dos julgamentos, tenho o maior gosto em ouvir, eu sou da prosa. Ministra Carmen, eu agradeço sua gentileza, e o ministro Gilmar aqui presente, nosso decano e meu professor, há pouco me perguntou: Flávio, teu voto foi tão curto? E eu disse: Gilmar, é porque eu uso uma técnica que chama banco de horas, eu faço o voto curto para fazer muita parte. Então, nossa, mas vai descontar tudo no meu, não? Não, ainda tenho do Zanin. E eu prometo ser muito breve, porque a alusão... o do ministro Zanin é um bom voto para se cortar bem. Porque aí não vai ter nem a aplicação da Lei Maria da Penha. Apesar de Mas com todo gosto. Apesar de todas essas ameaças. A prosa com Vossa Excelência é sempre um gosto, tenha certeza. E eu escrevi 396 páginas, presidente, mas eu não vou ler, eu vou ler um resumo, não se preocupem. Então, eu tenho muito gosto. Nossa, super divertido, muito engraçado, ambiente perfeito para isso mesmo. Quem mais não morreu de rir, né? Paulo usou de feminismo, mostrou que eles estão unidos e porque Fux pediu para não ser interrompido no seu voto, né? Olha a cutucada que eles estão tentando dar ali no ministro Fux, o único que foi sério, que aplicou a Constituição em seu voto.
E por conta disso teve um voto extenso, porque ele pegou ponto por ponto, falou esses pontos onde eles se encontravam na Constituição e por que aquilo não se aplicava. E agora estão fazendo piada, cutucando, achando engraçado. Lembra quando Donald Trump foi eleito e teve matérias na grande mídia no qual havia interlocutores que falaram que eles estavam fazendo piada, quem iria perder o visto antes, que era tudo muito engraçado. Ora, todos esses aí, exceto o Fuchs, já perderam o visto. Será que vai ser tão engraçado assim quando a Magnitsky vier para cima dele, quando o Donald Trump tiver alguma ação? Porque já vimos um vídeo ontem, Donald Trump falando que ele teve conhecimento da condenação do Bolsonaro e Marco Rubio postou ontem, logo após a condenação, que realmente virá algum tipo de retaliação em relação a isso. Então eu quero saber se vai continuar sendo tudo muito engraçado desse jeito, se vai estar todo mundo rindo desse jeito assim em breve. Agora, Ju, por que a ministra Carmen Lúcia ou os outros hoje não rebateram alguns pontos do voto de Fuchs, citaram o que Fuchs disse, afinal de contas ele levou um dia inteiro para trazer seu parecer, é um colega que deve ser tão respeitado quanto os outros ali no plenário, por que não falou, olha, você disse isso, acreditamos isso, com relação ao que você colocou nesse ponto? Não, só brincadeiras, citou que o vidro e as vigas da estrutura do STF são sagrados e que foram depredados. Onde que está o crime de golpe de Estado nessa situação? Ela também disse que vai manter o voto que sempre manteve, nunca mudou, não recuou um passo atrás. Falou que os argumentos já tinham sido todos esclarecidos nesse julgamento nas sessões. Falou que os advogados tiveram direito à defesa completa e também fez brincadeiras dizendo que ia colocar ali algum registro no papel, porque ela gosta de papel. Aí Dino brinca também, mas agora tem voto eletrônico, mas somos analógicos. Uma verdadeira palhaçada e um voto tedioso, de dar sono, o de Carmen Lúcia. Alguns especialistas comentando, inclusive, que nem teria sido escrito por ela, insegura ali, perdida lendo. Olha só, porque contra fatos não tem argumentos. Vamos lá. O Fuchs deu uma aula, e o Fuchs deu uma aula brilhante, porque o Fuchs pegou exemplos que já aconteceram na história do Brasil para explicar, né, todos os contrapontos desse julgamento ridículo. Eles trataram o Fuchs com desdém, né? Bom, foi os estagiários que escreveram essa pataquada que ela falou. Bom, ela está com os assessores, um pessoal lá no escritório dela bem mequetrefe. Ela é fraquinha. O Fuchs foi técnico. Eles estão sendo políticos, gente. Então, isso é um julgamento político. Eles não têm nada. Né? O outro ficou se justificando. Aí o Rocambole quis falar. Aí ela falou, não falou, lé com cré. É isso. Pois é, tem outros pontos aqui para a gente avaliar. Vamos passar para a Marina já. Durante a sessão, o ministro Moraes também interrompeu a ministra para mostrar um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro discursando, inclusive para uma multidão na Avenida Paulista. Moraes classificou os protestos de 8 de janeiro como atos golpistas. Falaram muito que Jair Bolsonaro passou mais de um ano insuflando, instigando a população ao golpe de Estado. Mas explicando como que as pessoas se unem com o objetivo, aliciando outras ou fazendo uso de outras. Golpe de Estado, muito mais é isso. Portanto, pois não. Permite sempre um rápido à parte. Na verdade, não vai ser tão rápido quanto o do ministro Flávio Dino, mas será o único. Não se preocupe, tenho muito gosto em ouvi-lo sempre. Obrigado, Mr. Carmen. Ouço todos. E aproveitando a questão da organização criminosa, e cumprimento o nosso presidente, ministro Cristiano Zanin, cumprimento o ministro Carmen, ministro Fux, ministro Flávio Dino, procurador-geral da República e os advogados aqui presentes. Ministra Carmen, essa questão da organização criminosa que Vossa Excelência tão bem ressaltou, e cujo entendimento já vem desde o julgamento do Mensalão, era outro tipo penal, mas a organização criminosa nada mais é do que... o precedente. Uma sofisticação do que existia na legislação. E ministra Carmen, é muito importante nós deixarmos muito claro, e principalmente, os autos isso já está muito claro, mas principalmente para a sociedade, que, como eu disse no primeiro julgamento, lá em 2023, que não foi um domingo no parque.
não foi um domingo no parque, citaram também não foi um passeio na Disney. Engraçado como usam esse termo Disney, né? Só vamos colar mais esse próximo trecho que tem bastante a ver, que é quando Moraes exibe, então, durante o voto de Carmen Lúcia, quer dizer, Moraes aproveitou para fazer um novo voto ali, usar todo um novo tempo para falar, e ele exibe esse vídeo de Bolsonaro discursando para a multidão e também exibe um vídeo um pouco de como aconteceu a invasão ali na Praça dos Três Poderes. E rapidamente agora sim, rapidamente, como eu disse, presidente, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Por favor. Aquela? E eu... nós começamos com... No nosso Supremo Tribunal Federal. Se isso não é ameaça, isso grave ameaça, não acontece. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Arquivar os inquéritos. O que o político faz? Defende suas pautas. E o que ele faz? Multiplica. É mobilizar. É falar e mobilizar. Falar e mobilizar. Essa é a vida do político. O que tem de crime aqui? Ou seja, ele pegou simplesmente um discurso de Bolsonaro. É que para Moraes o crime é conseguir arregimentar essa multidão. Essa que é a verdade. E arregimentar essa multidão que pensa exatamente o que Bolsonaro está dizendo. Que todo o processo movido por ele de censura no país, aberto em 2019, e que está até hoje acontecendo, é arbitrário. Qual o crime nisso, gente? Pelo amor de Deus, qual é o crime aqui? Ele disse que esse é o crime, que essa é a prova. A grande verdade é essa, ele faz uma parte ali para provar que Jair Bolsonaro é o chefe dessa organização criminosa pedindo um golpe de Estado. E a prova é essa. Analisem vocês mesmos, me diz isso aqui prova o quê exatamente? Que golpe é esse? Um homem ali simplesmente conclamando a população para que cobre os seus eleitos, para colocar um freio nos arbítrios do judiciário. Qual o crime aqui? Pois é. Olha, a gente está com mais de 12 mil telas conectadas com a gente aqui no YouTube da Revista Oeste. Valeu por isso. Só 4,6 mil likes. Deixa o seu like para a gente, capricha aí. É importante para a Revista Oeste, para a gente seguir com o nosso trabalho tão importante, para a nossa programação seguir aumentando e para mais gente conhecer o Oeste. Não, mas dê like. Vocês têm que mostrar o amor de vocês pela gente. A Revista Oeste nasceu com um propósito claro: romper o silêncio. Enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade, custe o que custar. Agora, chegou o momento de convidar você para fazer um investimento de longo prazo na liberdade de expressão e no futuro do país e das próximas gerações. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. A condenação de Jair Bolsonaro se deu em meio à pressão de aliados por uma anistia ampla, geral e restrita no Congresso Nacional, que inclui perdão ao ex-presidente. Ao discutir o tempo da pena de cada condenado, Alexandre de Moraes adiantou, disse que não se pode ter medo de sanções estrangeiras e se manifestou contra uma eventual anistia.
Então, não cabe indulto pelo presidente, não cabe anistia pelo Congresso Nacional, também não cabe perdão judicial pelo Poder Judiciário em crimes contra a democracia, crimes que atentem contra o Estado Democrático de Direito. Dino já correu também, logo depois, falar que é contra a anistia, falou inclusive sobre o perigo da anistia tendo em vista o caso de Kirk nos Estados Unidos, então eles já vão se adiantando aí que vão oferecer uma resistência bastante grande com relação a esse perdão, que não é perdão, seria uma reparação, né, Marina? Pois é, o problema é que Moraes mente, porque ele está dizendo não cabe a anistia, mentira. Isso é importante que seja dito, isso é mentira. Está na nossa Constituição, artigo 5º aqui, você tem 2 incisos, o 43 e o 44. No 43 está o que não é passível de anistia. O que não é passível de anistia? Crimes hediondos, tortura, terrorismo, tráfico de entorpecente. Esses são os crimes não passíveis de anistia. Aí depois tem um outro, que é o 44, que fala da ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, que teoricamente é esse suposto golpe aí. E não fala que não é passível de anistia. Fala que é inafiançável e que não prescreve. É isso. Então, ou seja, está na Constituição, gente. Aí ele vai passar por cima da Constituição de novo? Essa é a pergunta, né? Então, se o Congresso aprovar uma anistia, ele vai passar de novo por cima da Constituição? Ele vai fechar o Congresso de novo? Cada vez que o Moraes toma uma medida inconstitucional ou fora das nossas leis, na prática, ele está fechando o Congresso. Na prática, é isso que está acontecendo. As pessoas ficam tratando como se o golpe acontecesse, o autoritarismo precisasse de tanque na rua. Mas não precisa, não. O que é interditar o Congresso? O que é simplesmente interditar o Congresso? Ou seja, passar por cima das leis e da vontade do Congresso. É uma forma de ditadura, é a forma da ditadura moderna, o chamado lawfare, né? A juristocracia. É exatamente isso. E o Congresso vai fazer, fica a minha pergunta, vai fazer o que em relação a isso? Porque tem que ser feito. Primeiro, pautar a anistia. Se derrubar, o que você faz? Você pauta de novo. Agora, qual que é a solução? Tem uma solução muito simples aqui. Finalmente votar o impeachment de Alexandre de Moraes. Fazer uma CPI do abuso de autoridade dos ministros do Supremo. Então aí as opções estão aí à frente do Congresso. Agora a gente vai 513 deputados eleitos, 81 senadores, com os nossos votos, não são capazes de mostrar sua legitimidade. Não é possível. Agora é óbvio. Eu vejo assim, o Congresso ele se mexe, porque qual que é o objetivo da turma que está lá? Se perpetuar no poder. Então ele se mexe o quê? Para fazer a vontade do eleitorado. Então o eleitorado tem que deixar muito claro o que quer. Olha o que foi conquistado. Não tinha maioria do Senado a favor do impeachment, a gente conseguiu. Olha, foi uma mobilização de quantos dias? Em 2 dias, foram 6 votos ali que viraram. Então, a população tem que continuar defendendo aquilo que acredita. Senão, a gente vai continuar nesse regime aí, sendo comandado, muitas vezes, pela caneta de um ministro. Não precisa nem dos 11 mais. Pois é, preciso manter a pressão. Inclusive, há pedido também de CPI da Vaza Toga, depois das denúncias e vazamento de mensagens expostas por Eduardo Talhaferro. Aqui, Marco Rubio disse o seguinte na postagem ontem também, com relação à pressão externa. As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado, Alexandre de Moraes, está aí para a gente ver, é isso aí. Continuam, bom, aí aqui embaixo, já que ele e outros membros do STF decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Juliana, OAB também, o pessoal aqui no chat falando em silêncio, não se posicionando de forma alguma diante desse julgamento. A oposição, aliados do governo em festa, Lindbergh fez postagem dizendo que estava bastante emocionado, que agora era lutar contra a anistia. Gleisi Hoffmann postou aqui vitória da democracia.
Tá aqui, ó, a democracia venceu e também teve festa em Brasília, carros elétricos ali, como churrasquinho, música, o pessoal comemorando, bolos entrando em universidade também, gritando 27 anos, eba! Ai. Você veja bem, né? Olha o nível das pessoas comemorando. Então, pelo nível, a gente vê que nós estamos no lugar certo e eles errado. Nós temos Gleisi Hoffmann, eu lembro muito bem do escândalo dela, do marido, do apelido dela na lista da Odebrecht, Lindbergh Faria, né? A gente sabe, lá no Rio o pessoal tem pavor de você, né? Lá de Nova Iguaçu, todo mundo conhece vocês, queridos. Vocês não têm estofo para falar nada, né? Eu me mandaram um vídeo daquela pessoa indigesta, Erika Hilton, comemorando. Essa é outra, né? Que os assessores são maquiadores, o outro é pichador. É muito doido. Então, são pessoas que não têm estofo moral nem ético para falar nada. Eu acho muito triste, né? O Dino, ele usa de tragédias e distorce a história. O Alexandre de Moraes usa do autoritarismo, mas a anistia é um direito constitucional, ainda que toda essa turma lazarenta do STF, menos o Fux, rasgaram a Constituição. Mas a gente precisa da anistia para restaurar justiça. E, sabe, parar com essa perseguição política, porque, gente, isso é apenas uma perseguição política. Eles tentam matar, calar, imprisionar, é isso que a gente está vendo. E tem mais articulação. Paula Camacho, o Metrópolis já traz um artigo aqui relembrando um pedido de impeachment que tem contra Luiz Fux, aberto desde 2022, à espera de um parecer da advocacia da casa, que está aberto no Senado. Tem também impeachment de Tarcísio de Freitas sendo pedido porque teria usado dinheiro do povo para ir para Brasília pedir anistia, e também já pediram a prisão de Eduardo Bolsonaro, depois que Donald Trump falou que poderia eventualmente até mesmo usar poderio militar com sanções aqui contra o Brasil. Olha, Adri, quando eu vi o voto do Fux, que ia contra todos eles ali, eu falei, não vai dar uma semana para eles não falarem de um impeachment do Fux. E não deu outra. A esquerda é completamente previsível. Pediu tirar a prisão de Eduardo Bolsonaro, pediu agora impeachment do Fux. Então, totalmente previsível. E assim, eles estão rindo, achando tudo maravilhoso, batendo palma e tal. Mas vamos relembrar, Carmen Lúcia, entre um primeiro turno e o segundo turno de 2022... eles proibiram a divulgação de um documentário no qual falava da facada que o Bolsonaro havia cometido pelo Brasil, um documentário do Brasil Paralelo. E naquela ocasião ela falou, ora, apesar de censura ser proibida na Constituição, só um pouquinho de censura assim, só até o segundo turno, agora pode. E nunca mais voltou. A censura só aumentou cada vez mais. Tagliaferro falou que ele foi capaz ali de bloquear mais de 3 mil perfis, então a coisa só aumentou. O Estadão essa semana falou que depois que o julgamento passasse, o STF tinha que voltar à normalidade democrática. Doce ilusão. Isso só tende a aumentar. Ou vocês acham que o STF, depois de ter saído da caixinha da legalidade, depois de ter saído e colocado as garras para todo mundo ver, eles vão revoltar. Ah, não, agora nós vamos voltar para a normalidade, nós vamos voltar aqui, seguir a Constituição. Uma vez que eles tiveram o poder na mão, eles não vão largar. Então, esse povo todo aí que está comemorando a esquerda, uma hora vai voltar para vocês. Pode ter certeza. Aí eu quero ver o que vai acontecer, porque nós tentamos avisar. E ninguém quis ouvir. Olha, ainda falando sobre a anistia, tem um trecho também do ministro Flávio Dino comentando o tema e dizendo que o perdão não vai trazer paz para o país. A gente tem aí no ponto para poder acompanhar? Vamos ver. Estamos separando, já vamos... Apenas para lhe agradecer a alusão a esse trecho do livro de Vitor Hugo, e essa é a razão do meu à parte, porque no voto eu tratei sobre anistia, e tratei com muita convicção sobre a ótica da dogmática constitucional. E eu apenas acresço, por conta dessa última frase de que um golpe bem-sucedido serve de exemplo,
que a senhora acabou de ler, acerca de uma abordagem que está no voto, que eu não fiz alusão, que é consequencialista. E eu uso um exemplo no voto, que eu vou fazer um aditamento, que é a situação dos Estados Unidos. Ontem, anteontem, infelizmente, houve um grave crime político. Um jovem que é de uma posição política aparentemente do lado do atual presidente dos Estados Unidos, mas pouco importa, levou um tiro. E é curioso notar porque há uma ideia segundo a qual anistia, perdão, é igual a paz. E foi feito perdão nos Estados Unidos, e não a paz. Porque, na verdade, o que define a paz que nós sempre devemos buscar não é a existência do esquecimento. Às vezes, a paz se obtém pelo funcionamento adequado das instâncias repressivas do Estado. Tá aí, a gente tinha acompanhado esse trecho também, agora 11h16, vamos um pouco de repercussão. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou em uma publicação no X a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem aqui para exibir Marina Helena, Tarcísio que está sendo também muito perseguido, né, depois de ter se posicionado a favor da anistia, estar articulando a favor desse perdão amplo, geral e restrito, inclusive para o ex-presidente. Está aqui na tela, ó. Aí, então vamos ler aqui o tweet do Tarcísio. Se não se pode transigir com a impunidade, também não se pode desprezar o princípio da presunção da inocência, condenando sem provas. O resultado do julgamento, infelizmente, era conhecido. Bolsonaro e os demais estão sendo vítimas de uma sentença injusta e com penas desproporcionais. A história se encarregará de desmontar as narrativas e a justiça ainda prevalecerá. Força, presidente, seguiremos ao seu lado. Muito bom, eu só faria uma mudança aqui. Penas desproporcionais, não existe penas desproporcionais num crime que simplesmente não aconteceu, né? Então, mas tirando isso, importante, e eu acho que mais importante do que as palavras são os atos. E a gente sabe que Tarcísio tem agora mobilizado, né, ali o Congresso para a anistia. Aliás, há relatos exatamente nesse sentido, de que na semana que vem ele volta para Brasília para continuar essa mobilização. E isso é muito relevante. Então, acho que é importante, a gente tem que ter, sim, todas a direita unida em torno do que é certo. E o que é certo é fazer justiça e você ter a anistia. Não dá para pacificar o Brasil sem anistia, gente. É exatamente o contrário do que Dino falou. O que ele defende naquela fala ali é exatamente isso, a anulação de todo um lado da política. É óbvio que tem paz quando só pode um, né? Vai dizer, na visão dele é essa, né? Você tem paz, todo mundo pensa igual, se todo mundo é comunista igual, todo mundo é comunista, aí então beleza, a paz é o ideal de paz dele, mas é isso que o Brasil é? Claro que não é. Nós temos uma maioria no país que é conservadora, por exemplo, nós temos uma maioria no país hoje em que quando a gente olha os poderes, aquele que é mais descreditado hoje é exatamente o STF, então isso é muito importante. Aliás, não é verdade. Pior do que o STF hoje está o nosso legislativo, né? Então, lembrando que aqueles que têm uma desconfiança maior de todas são os presidentes da casa, Hugo Mota, né, e Alcolumbre. Então, isso também é a grande realidade. Porque é o retrato que a gente está vendo. Porque o povo talvez tenha acordado de uma vez por todos, é isso que eu espero, de que, sim, é muito importante em 26 quem vai ser o novo presidente da República, mas é muito menos importante do que quem será o Congresso eleito, principalmente os senadores. Porque senão, gente, o que a gente vai ver, não importa, né, se é alguém da direita permitida, você não vai conseguir fazer. Essa que é a realidade, né? O presidente não tem a capacidade de votar a anistia ou conseguir fazer o impeachment de um ministro que haja de maneira arbitrária, né? Então, assim, precisa sim ter um Congresso que coloque de novo esse judiciário no seu devido lugar. Sem isso, a gente não vai ter uma normalidade aqui, porque essa turma vai continuar caçando. Se tivermos, de fato, eleições em 26, né, eu nem digo justas, mas que
com a direita presente, porque da forma como está acontecendo, é muito provável que muitos desses nomes simplesmente não possam concorrer. Ó, o que estão fazendo agora já, estão atrás do Tarcísio, já estão atrás de vários outros, tem processos contra o Nicolas, o Felipe Barros enfiaram lá no outro processo, tem processo contra o Marcel, Eduardo. E assim sucessivamente, Eduardo. Então, assim, a grande realidade é que quem é que vai estar nas urnas? Vai sobrar. Quem vai sobrar? Nessa perseguição. Veja bem que eles estão botando processos de fortes candidatos ao Senado e processos completamente fictícios. Agora tem um processo também em cima do Ricardo Salles, né, que vai ser julgado pelo STF. É isso aí que eles estão fazendo. Em vez de encarar uma luta justa contra os seus opositores, eles estão botando crimes fictícios nessa galera para tirar. Fizeram com Bolsonaro e estão tentando fazer isso com os grandes nomes para o Senado, porque a gente precisa renovar esse Senado, né? E dá muito medo. E eu só quero concordar com a Marina, eu achei boa a frase, né, o que o Tarcísio escreveu, porém, não é penas, não desproporcionais, não deveriam ter penas, porque não teve crime. Foi o que o Fux falou. Eu não posso dar pena se eu absolvi de um crime que nunca cometeu. Você vai botar o quê? A Débora, o quê? 14-8? É só isso que eu acho que a gente vai ter botado. Sentença injusta, não deveria ter sentenças, assim, só absolvição. E, inclusive, algum tipo de ressarcimento, né? Pelo que já passaram injustamente, inclusive muitos deles sem nem poder, né, serem ressarcidos, como, por exemplo, a família de Clezão. E o ressarcimento emocional dos filhos dessas... Olha, tinha uma pessoa que o doutor Luiz estava lutando, né? Era a Ana Flávia, que ela era que cuidava da mãe doente e do filho. Um filho de 11 anos, ela era o sustento da família. E sabe o que acontece? Eles estavam passando fome. Fome! Aí com uma mãe inválida e um filho de 11 anos. Aí o pessoal fica escrevendo sem anistia, me dá uma, sabe? Hoje eu vi que o filho da Luciana Gimenez escreveu no New York Times, postou a foto, aí ele botou, eu quero deixar claro que não é a maioria dos brasileiros, nós estamos muito envergonhados com o ato na Paulista. Decepcionados com a direita brasileira. Que isso? Tá ele lá de Nova York, que não entende nada do que está acontecendo aqui, com tudo pago. É um Nipo Baby. Quem é ele para falar da dor dessas mães da gente que está aqui na batalha? Sabe, se recolhe a sua insignificância, menino. Paula? Pois é, eu acho que essa mensagem do governador Tarcísio em ótima boa hora, porque muitas pessoas estavam esperando alguma coisa ele falar e ele veio a público falar. E eu concordo plenamente com elas. Não deveria ter colocado que a pena era desproporcional. A pena não deveria nem existir, primeiro caso. Nem o processo devia existir. E se fosse para existir, devia estar na primeira instância. Então, tudo isso é nulo, assim como o Fux falou. E sobre o Senado, isso é óbvio. O presidente Lula já falou que o perigo de 2026 é justamente o Senado, porque é só o Senado que consegue colocar um freio no STF. Então, é o Senado que a direita, os bolsonaristas, os liberais, as pessoas que estão em busca da liberdade estão focando. E pensando nisso, já estão buscando processos para tentar inviabilizar todo esse processo e colocar os esquerdistas no lugar. Então, tudo isso faz parte de um plano, junto com o cerceamento da liberdade de expressão. Daqui a pouco, Branca Nunes com a gente aqui ao vivo, trazendo os principais destaques da Revista Oeste, nesse momento tão importante para o país, de tanta discussão. É preciso entender com assuntos tão complexos em detalhes, matérias escritas por alguns dos melhores jornalistas do país, colegas nossos aqui em Revista Oeste. Somos ainda mais de 12 mil telas aqui no YouTube da Oeste nessa manhãzinha. Muito obrigada pela confiança aqui no nosso trabalho, pela parceria, pelos comentários que vocês vão deixando também, abrindo a nossa mente para novas perguntas, novas reflexões, trazendo a opinião de vocês, deixando registrado aqui. Fiquem à vontade nesse espaço para comentar mesmo, desabafar o que sentem. Fizemos o pedido de likes, eram 4 aproximadamente, subimos para 7, né?
Valeu ou ainda podemos chegar a mais? 12, quero 10. Né? Faroeste está com 12, 13 mil, Olha, 14 mil likes. A gente está batendo mais de 10 mil likes todos os dias. Significa que ninguém está gostando de hoje. Hoje não estamos indo bem? É porque a Marcília estava online, ele devia ter ficado mais tempo. É porque a Ju vai embora pro Rio de novo? Acho que é isso. Ao contrário, deixa um carinho aí pra gente. Deixa um carinho pra volta, gente Ju. aqui. Um carinho. Mas ela vai continuar com a gente todos os dias. O like é um incentivo para ela voltar e vir aqui pessoalmente durante muito mais dias, Mas né? ela vai estar online com todo a gente aqui, não é? Sempre. Todos os dias. Teremos Ju diariamente. Eba, a Ju tem participado aí também. Ju. Abemos, Ju. Pelo menos uma alegria, né? Agora, gente, está muito baixa essa aprovação. Como que tá Tá muito proporção, baixa, probabilidades, Eu porcentagens? acho que tem muito fã do Careca aqui. Nós temos uns infiltrados aqui, não estou gostando disso não, hein, gente? Vamos mostrar quem é a maioria aqui, gente. Porque nós somos. Fecha aí o chat, deixa o seu joinha, que custa. Vamos falar em A gente Careca? fala aqui de mobilização, o pessoal dizendo que o povo tem que ir pra rua, que a gente tem que ter esperança, que a gente tem que seguir lutando. Então, o like já é uma luta, porque faz com que isso aqui chegue a mais pessoas. Hein? Por falar em Careca, daqui a pouquinho a gente vai falar também da prisão do Careca do INSS nessa manhã, operação da Polícia Federal. Marina acompanhou ontem um trechão da CPMI do INSS. Quero saber se a gente pode se animar com essa prisão e outras, né? Teve empresário também. Sabe aquele advogado também, Nelson Williams? Tá na mira também aí. Farra do INSS, Polícia Federal fazendo buscas no escritório do advogado Nelson Williams. Eu moro perto da casa dele, inclusive uma mansão daquelas de brilhar o olho, de se ver, ele que já postou ali internamente. Faço esse caminho passando em frente a essa mansão para vir aqui para a Revista Oeste de manhã. Estava assim de carro de viatura da Polícia Federal em frente também. Um monte de canais de comunicação ali, imprensa, repórteres posicionados. Paulo. Será que é uma mansão estilo 12 milhões de reais que o Moraes comprou ali ou é um pouquinho mais simplesinha? É muito legal ter uma mansão de 12 milhões de reais. Se comprado honestamente, não tem problema nenhum, né? Viva a riqueza, ganhar dinheiro, né? Produzir, empregar pessoas, poder viver com conforto. Agora, com o dinheiro dos outros, com ilegalidades, roubando inclusive aposentados, velhinhos, doentes. Aí, como é que deita a cabeça em paz nesse travesseiro de plumas egípcias? A do Moraes, enfim, eu não vou falar do mérito, porque é fruto do trabalho dele, mas eu fico pensando, né, como é que ele deita a cabeça sendo tão maldoso? Essa é a pergunta. Bom, estão me falando aqui que a gente precisa fazer mais uma parada. É bem rapidinho, aproveita aí para deixar o seu like pra gente, você que ainda não deixou. O seu comentário aqui sobre os carecas desse Brasil aprontando, quais as consequências que precisam ser punidos. E a gente volta rapidinho para trazer muitos outros temas. Em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Oportunidade única e por tempo limitado, são só 2.000 assinaturas vitalícias disponibilizadas. Os números estão aí na tela para você ligar e se informar, saber mais, vir fazer parte aqui da nossa história. Ganhe também uma caixa bastante especial de presente, essa que está aqui na tela para você. Temos também o QR Code e o nosso site. Sexta-feira, dia de a Revista Oeste soltar a edição novinha no site. A diretora de redação do Oeste, Branca Nunes, vai chegando por aqui ao vivo agora com a gente para contar como foram os trabalhos até esse lançamento de hoje. Edição 287 da Revista Oeste, matéria de capa escrita por Cristian Costa e Silvio Navarro, dois grandes jornalistas. A manchete: o juiz cumpre a lei, com uma foto de Fux. Branca Nunes, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Adriana, Juliana, Marina, Paula. Bom dia a você que nos acompanha. Bom dia. Estamos ansiosos. Né? A capa. Nessa quarta-feira, os brasileiros, eles tiveram uma oportunidade de ver a Constituição sendo novamente respeitada com o voto do ministro Luiz Fux, que é sempre bom lembrar, né, que é o único juiz de carreira entre os 11 ministros do STF. Então, a reportagem de capa, ela
trata do voto do Luiz Fux e conta também o que aconteceu antes e depois deles. Na quarta-feira, a Constituição foi respeitada e no dia seguinte, mais uma vez com o voto da Carmen Lúcia e do ministro Zanin, nós vimos toda a narrativa do golpe sendo novamente exposta, e foi o que prevaleceu. Isso não foi uma surpresa. Mas o que foi uma surpresa, e é o que eles também tratam nesta reportagem de capa, foi a pena estipulada aos réus. Então, como eu lembrei na carta ao leitor, por exemplo, né, a Elise Natsunaga, que matou e esquartejou o marido, ela foi condenada a 19 anos de cadeia. Enquanto isso, o Bolsonaro e os outros réus, que nem estavam em Brasília naquele dia dos atos do 8 de janeiro, eles foram condenados a 30 anos em regime fechado. São, para septuagenários, né, como é o ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma pena equivalente à prisão perpétua. Então, e foi difícil de assistir, por mais que todos estivessem preparados, que uma pena, tamanha crueldade, né, fosse exposta com risinhos, as brincadeirinhas e tal, que foi o que nós vimos enquanto eles davam a dosimetria da pena. Tudo isso está nessa reportagem de capa. E por falar em crueldade, eu queria destacar também aqui o texto, os artigos do Alexandre Garcia e do Rodrigo Constantino. Eles escrevem sobre o assassinato do ativista político do Charles Kirk. Para o Garcia, por exemplo, ele fala, né, que é a prática do conselho atribuído a Lenin de que acuse-os daquilo que você é. Então, o Alexandre, ele lembra dos atentados, tanto do Kirk quanto do Bolsonaro, do Trump, do Miguel Uribe, presidente da Colômbia, como exemplos de que a esquerda, né, ela destila permanentemente o ódio que atribui aos inimigos. Então, assisti agora há pouco, eu estava assistindo no Instagram um vídeo de eu nem sei quem foi, eu vi aqui foi o site, o Instagram da Brasil Paralelo que reproduziu, mas é alguém, né, um influencer lá dos Estados Unidos, que ele pergunta a jovens nas universidades o que eles acharam dessa morte. E ele, assim, fala assim, não, ele mereceu, bem feito, foi isso mesmo. Então, é um pouco, né, assustador isso. E a esquerda sempre se diz o amor, paz e amor, e nós vemos na prática é o oposto que acontece. E o Constantino, né, ele complementa o texto do Alexandre, ele fala assim, Charlie era um exemplo perfeito daquilo que Thomas Sowell diz. É incrível como um homem honesto pode causar pânico entre uma multidão de hipócritas. Foi isso que nós vimos, foi essa reação que nós vimos a este atentado, e é a mesma reação que nós vemos como a esquerda reage a uma pena de 30 anos a pessoas que não cometeram, né, um golpe de Estado, são acusadas disso. Enfim, mas eu vou encerrar com a reportagem do Lucas Shade, do William Grisafes, sobre os Correios. Os Correios, mais uma vez, depois do lucro, e a Marina pode falar bastante sobre isso, os lucros que tiveram com os governos Michel Temer e Jair Bolsonaro, eles voltaram a dar um prejuízo bilionário agora. O rombo, né, registrado nesse primeiro semestre foi de quase 4,5 bilhões. E tudo indica que, mais uma vez, quem vai pagar a conta? Nós, os pagadores de impostos. Um monte de assunto para a gente acompanhar, né? Impressionante esse posicionamento da esquerda. O próprio Guilherme Boulos falou que ia acompanhar esse julgamento com churrasco e cerveja. Pessoalzinho da turma de fofoca TMZ nos Estados Unidos gritando na redação depois da morte de Kirk. E tantos outros protestos tristes mesmo de acompanhar, de uma pobreza de alma e de espírito impressionantes. Um beijo enorme, Branca Nunes. Obrigada por hoje. Parabéns pelos trabalhos e bom fim de semana.
Bom programa. Valeu, até uma próxima. Em uma frase, Marina, um tweetzinho sobre o que a Branca disse sobre Correios e economia? Estão quebrando os Correios, né? Que dúvida. E quem vai pagar a conta? A gente, que dúvida também. É isso, infelizmente. Lembrando aí que o Fabiano, né, pediu lá a carta de demissão, o churrasqueiro do Lula, do grupo Prerrogativas, do presidente, financiou aí esse bando de show, esse monte de coisa. Então é isso aí, o que esperar? O que esperar o que pode acontecer com uma estatal sob o Lula? Mas Marina, o senhor, nosso querido ministro da Economia, disse que a culpa de quebrar os Correios são das cartas. Porque precisa entregar a carta e o selo não se paga e eles são obrigados a isso. E ele falou da questão da concorrência, mas isso acontece há anos. A diferença é que o Correio estava nesse buraco, por que na administração passada teve lucro, né? Então não tem nada de gestão aí, né? O que mudou? As mesmas dificuldades enfrentadas de ter que entregar cartas e de competir com a iniciativa privada acontecia durante o governo Bolsonaro. Por que lá o Correios teve lucro e agora está com esse prejuízo estrondoso? A gente está falando de um semestre só. É como assim, sai de 3 bilhões anuais de lucro, se a gente for analisar isso aqui, para 9 bilhões de prejuízo. Olha o tamanho disso, gente. A gente está falando de mais de uma dezena de bilhão. É assim, é um escárnio completo. E sabe o que me surpreende? Ele fala essa fala, viraliza. A jornalista não tem estofo nem repertório para rebater e não sai na primeira página o ministro da Economia, né, o Boca Mole, diz isso e depois falando tudo isso que você disse. Exatamente, é isso. Não tem crítica. Eles fizeram aquela perguntinha, ele deu aquela resposta ridícula e todo mundo... Amém, ministro. Agora, olha, mais um gol da oposição, hein? Um ministro do governo, um senador do governo dormia enquanto a CPI dos Correios foi instaurada. Então, a gente tem mais essa aí. Outra Pode CPI dos ser que muita coisa saia. Com CPMI do INSS e imagino que não tem dentro dos Correios. Nossa, se abrir aquela caixa, a matéria completa sobre Correios na revista Oeste. Essa edição especial de Oeste com Elas fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!